3 de setembro de 1986. Palmeiras tinha um time de estrelas, estava rachado, decidiu o título no Morumbi, fazendo 2 jogos no Morumbi, tirou a partida da Inter de Limeira, fez os 2 jogos em casa com a sua torcida. O primeiro jogo foi 0-0, o segundo 2-1 para a Inter de Limeira. Palmeiras tinha grandes problemas, o técnico Carbone não controlava as estrelas, tinha muita divisão por salários e o Palmeiras perdeu o título. É justo colocar tudo na conta de um garoto de 20 anos, Denis? Boa tarde, eu acho que primeiro prazer estar aqui, né, com você aqui para contar as histórias, contar a minha vida, né? Sim, prazer é meu. Não tem como eu não contar sobre a final, porque todo mundo pergunta, mas aquela final de 86, assim, o campeonato todo tem bastante história, né? É justo? O que a imprensa fez com você? Veja bem, assim, eu não levei muito, assim, não carreguei muito, assim, nas minhas costas, sabe? Porque eu não sei se eu já tinha uma maturidade muito grande, porque na época eu tinha 20 anos, mas eu já estava jogando profissional há vários... 3 anos. Há 3 anos já no profissional. Então, aquilo ali já tinha me dado uma maturidade. Na minha vida já, né? Porque eu não tive pai também. Então, com isso daí, já tive uma maturidade muito grande, assim. Eu fui muito independente, assim, desde pequeno. Eu já estava... Eu, infantil do Palmeiras, eu morava no Tatuapé, ia para Osasco sozinho, com 13 anos de idade. Então, naquela época, eu já era muito independente. Minha mãe, às vezes, não sabia nem onde que eu estava jogando, né? Então, talvez isso daí me fortaleceu um pouco, assim, né? Assim, em termos de estrutura. Claro que qualquer um sente, não tem como. Até hoje em dia, se você cometer um erro qualquer num jogo de futebol, acontece. Mas, é claro, tinha que ter... Aqui no Brasil, infelizmente, sempre tem que ter um culpado, né? Então, o culpado fui eu, porque vieram todo mundo em cima de mim, mas eu acho que, assim, no decorrer mesmo, para você ver, ó, nós jogamos dia... O último jogo da final foi numa quarta-feira. 3 de setembro. No domingo, eu acho que a gente estreava no Campeonato Brasileiro contra o Nacional de Manaus, se não me engano. Nós ganhamos o jogo de, acho que foi 2-0, 2-1, eu fiz um dos gols no domingo. Sim. Então, quer dizer, para mim, é lógico que a gente sente tudo, mas eu já estava meio que... assim, absorvendo as coisas. Lógico, não é tão fácil assim, mas eu segui minha vida toda. De 86 eu joguei o final todinho de 86, depois eu fui emprestado para o São Paulo, né? Sim. Em 87, aí depois retornei ao Palmeiras em 88, e depois de 89 que eu fui para o Corinthians. Sim. Né? Na troca do Neto lá. Então, quer dizer, são coisas que... Então, mas a gente é obrigado a detalhar aqui, porque teve um parente seu, como é que ele chama mesmo? Um tal de Felipe, que veio aqui, Felipe Facincani, amigaço meu há mais de 15 anos, veio aqui e falou, não, você tem que falar com meu tio, porque o que a gente sofreu de injustiça, porque você surgiu no futebol de salão do Corinthians, tinha muito talento, eu acompanhei um pouco, quando eu peguei você já estava no profissional, mas havia, assim, um entusiasmo pelo seu futebol na base, porque o Palmeiras... na década de 80, não revelava jogadores da base. Você era visto como um talento. Você surgiu como um talento, pegou a lateral esquerda, foram 3 anos, foi titular. E eu quero saber, assim, essa ajuda mental você teve, porque quando o Palmeiras perde o título, eu vou dar ao lado da imprensa, que talvez você nem saiba. Eu trabalhava no JT, no Jornal da Tarde, nós fizemos, já tínhamos... o Palmeiras ia completar 10 anos de jejum. Então, teoricamente, iria acabar o jejum contra a Inter de Limeira. A gente fez cadernos, eu sei que a Folha também tinha feito os cadernos, Placar tinha feito uma revista especial do Palmeiras campeão. E aí, o Palmeiras perde o título, surpreendeu todo mundo. Muitos chefes de redação eram palmeirenses. Eu vou falar pelo Jornal da Tarde. O Jornal da Tarde, a equipe inteira foi numa Kombi e com o nosso chefe de redação, o Avalone, dando soco na Kombi, vamos, palestra. Quando o Palmeiras perdeu, foi uma surpresa para todo mundo. E como você disse, hoje, eu já tenho 38 anos de carreira, infelizmente a imprensa brasileira, a gente tem o costume de escolher um culpado. Como é que foi para um garoto de 20 anos segurar mentalmente? Quem que te deu apoio? Como é que foi? Porque o time do Palmeiras era muito bom, mas era rachado. Então, é isso. Então, veja bem, igual você falou, né,
comecei futebol de salão no Corinthians. Por isso que eu te falei que comecei muito cedo, né? Eu, no futebol de salão do Corinthians, eu vou contar um episódio que é até engraçado. Em 77, eu fui o primeiro jogador, na época, futebol de salão, a ganhar um troféu do melhor jogador do estado de São Paulo, pelo Corinthians. Poxa. Aí nós fomos fazer uma final contra o Palmeiras e o Matheus era o presidente do Corinthians. Até hoje eu me lembro, estava na porta do ginásio e a gente ia sair para decidir o título no Parque Antártica. Eu tinha 11 anos de idade. Aí o Matheus, acho que alguém deve ter falado para ele que eu era, né, um dos destaques, alguma coisa assim. Ele falou assim, ô Galeguinho, que time que você torce, né? Eu falei assim, torço pro Palmeiras. Eu falei para ele. Aí ele falou assim, mas como você vai fazer a final contra o Corinthians? Eu falei, contra o Palmeiras? Eu falei, vou. Qual o problema? Eu fiz assim para ele. E pequeno, 11 anos de idade. Eu fiz a final, ganhamos 2-1, eu fiz os 2 gols. Fiz um gol faltando 8 segundos, um gol de 100 pulos e nós fomos campeão paulista em cima do Palmeiras. E o Matheus? Não, depois eu não vi mais. Depois eu não vi mais. Aí, em 89... eu fui trocado, eu e o Neto, pelo Ribamar e o Dida. Sim. Quem era o presidente? Matheus. O Matheus. Mas acho que ele não lembrou de mim, que eu falei que eu era palmeirense. Mas assim, nessa época, assim, não é que nessa época, o jogador de futebol, todo mundo tem um time. Não adianta falar que não tem. Só que se você falar, aí acontece algum problema, fala, tá vendo, ele era corintiano, ele era palmeirense e tal. Hoje as coisas mudaram, eu trabalho com futebol também, já jogamos várias vezes contra o Palmeiras, ganhamos do Palmeiras, eu jogava no Corinthians, ganhei do Palmeiras. Então, quer dizer... Só que naquela época, assim, para mim, em termos de estrutura mental, eu não tinha nenhuma. Não, então vamos voltar para aquela noite. Vai, Palmeiras estava perdendo de 1-0, foi 0-0 no primeiro tempo, toma o primeiro gol aos 4 minutos, aos 8 minutos, o Martorelli está saindo, ele não te avisa que o Tato está por trás, você vai atrasar para ele e foi o gol. Então, o primeiro jogo foi 0-0, eu fui o melhor em campo. Sim, você foi bem, isso que eu ia te falar. Entendeu? Fui o melhor em campo. Aí no segundo, no último jogo, o Inter jogava pelo empate. Sim. E aí, logo no começo, o Kita fez um gol, que ele deu uma girada e fez um gol. Aquilo ali foi um balde de água fria no nosso time. Nosso time era bom? Era, mas a Inter de Limeira também era bom. Sim. Entendeu? Aí o que aconteceu? Nós temos um balde de água fria, nós temos que fazer 2 gols. Sim. Temos que reverter a situação. Quando o Gilberto Costa dá um chutão, tanto é que o Martorelli ainda comigo, né? Eu bati a bola no peito e saí. Porque na época ele falou, é minha. Sim. Ah, ele falou? Pelo menos, né? Foi que a gente, né? Tudo bem, ele falou, eu deixei a bola bater no peito e saí. Porque eu poderia ter dado um chutão. Mas ao mesmo tempo, a gente estava perdendo de 1-0, a gente não podia mais dar chutão, mas não. A gente tinha que pôr essa bola no pé, sair jogando e tentar fazer o gol do empate, pelo menos até o primeiro tempo. Foi a hora que deu o erro. Então, aí o Tato entra no meio de vocês e faz o gol. Você lembra o que você pensou na hora? Porque você deu um super chute nele com raiva. Cara, então, o Ducídio foi bacana comigo. Não teria me expulsado. Teria expulsado. Podia ter me expulsado. O que você pensou naquele segundo? Acabou? Caiu o mundo, né? Lógico, isso daí não tem como, entendeu? Pô, 108 era 108 mil dos pagantes, mas tinha quase 120 mil pessoas dentro do Morumbi, pô. Eu levei o meu irmão, o pai do Felipe, para ir assistir o jogo dentro de campo. Nunca tinha feito isso para ele. O meu sonho era ser campeão com o Palmeiras. Entendeu? Imagine eu ser campeão com o Palmeiras, eu trocava tudo por ser campeão com o Palmeiras. Mas tem coisas na vida que a gente não escolhe. Então, mas vamos ficar, Denise, por favor, na noite. Como é que foi? Aí acabou o jogo, Inter campeão, com um ótimo time, Pepe, técnico. Como é que foi para você? Como é que foi você andando pro vestiário? Quem que te apoiou, quem não te apoiou? Como é que foi lá dentro? Foi assim, para te falar, eu lembro vagarosamente, eu lembro muito pouco, assim, né? Lógico, triste, chorando. Não, para você. Eu entrei dentro do ônibus, todo mundo falou que a torcida veio em cima, é mentira, não foi nada disso. Não foi isso? Não teve nada disso. Eu entrei no ônibus, chorando, arrasado, 20 anos de idade, entendeu? Eu também não tinha vamos dizer assim, uma estrutura familiar, um pai, né? Eu tinha minha mãe, coitada da minha mãe, criava a gente viúva, com 4 filhos pequenos, não era fácil, entendeu? Então, mas quem do Palmeiras te deu apoio? Que jogador? Quem que foi mais importante para você naquele momento? Não lembro. Não lembro de jogador nenhum. Então não teve? Não lembro. Não, de jogador nenhum, ele ia me abraçar, de chegar e falar assim, calma, pô, você é novo. Então, por isso que eu te falo, era muito, assim, o ambiente nosso, assim, não era ruim, assim, né? Porque eu era novo, eu me dava bem com todo mundo. Sim. Mas tinha os problemas internos. Mas não lembro de nenhum jogador, assim, a não ser um jogador, assim, que
que assim, mais me chamava a atenção era o Jorginho. Sim. Né? O Putinati, né? Que era um jogador que eu tinha um pouquinho mais... Não uma aproximação, assim, que ele era mais experiente, ele me ajudava muito, assim, dentro de campo, conversar, fora de campo, todo esse negócio, que era uma pessoa muito mais experiente e assim, me ajudava muito, entendeu? Porque querendo ou não querendo, eu era muito novo, né? Então, Deise, mas aquela noite, eu estava conversando com o Felipe, o teu sobrinho, ele disse assim que a família sentiu demais, foi um caos para a família, e ele me contou que até alguns torcedores, uns vândalos loucos, enlouquecidos, até apedrejaram a casa, tipo, a sua casa ou a casa de onde eles moravam. Teve isso? Como é que foi? Como é que você acompanhou? Porque é muito injusto isso. Na época, assim, eu morava no Tatuapé, tem muito corintiano lá, né? No Tatuapé, né? Então eles passavam, gritavam, aquelas coisas todas. Mas eu segui uma vida, eu vou te falar com toda seriedade, eu segui uma vida normal. Talvez se fosse hoje, eu teria que mudar de estado. Mas então, entendeu? Porque a selvagem hoje é um caos. Mas naquela época houve isso mesmo, tipo, teve alguns abusos, tipo ameaça. Não. A minha esposa às vezes fala isso daí. Você lembra quando ligaram, quando me ameaçaram, não sei o quê? Eu não lembro, mas às vezes eu sou meio ruim para recordar as coisas, assim, para lembrar das coisas. Ainda bem, entendeu? Sim, porque isso daí me ajuda pra caramba, sabe? Claro, ó, de qualquer forma, a torcida ficou brava comigo. Não tem como. Qual foi o pior episódio que você passou nessa época? Para mostrar, porque, Denise, eu estou tentando mostrar o quanto é injusto. Porque pegar um garoto de 20 anos... logo após, né? Até no próprio jogo depois, no jogo no Parque Antártica, a torcida... Claro, além... Porque eu era um jogador muito promissor. Sim. Eu era, vamos dizer assim, o substituto do Pedrinho, que foi um grande lateral do Palmeiras. Sim, Pedrinho Vicensório. E além disso, eu era muito parecido com ele. Até o estilo de jogo e fisionomia, porque eu era loiro também. Ele era loirinho também, essas coisas. Então, a torcida, assim... não é... Eu vou te falar que não é como hoje. Se fosse como hoje, eu te falo que seria totalmente diferente. Eu já entrava sendo vaiado dentro de campo. Mas não aconteceu isso. Sabe, eles tinham um pé atrás, ficaram com o pé atrás, porque o desânimo foi muito grande, cara. Igual você falou, então, com os repórteres, anos estava todo mundo... Pronto, pro título. Tanto é que eu vou falar um negócio para você. No primeiro jogo teve uma reunião com o Nelson Duque, que era na época o presidente. Sim. Então foi os caras mais experientes para conversar. Aí o Nelson Duque chegou e falou assim, vai ter um livro de ouro dos conselheiros e tal. Eu me lembro até hoje que o Jorginho falou assim, presidente, nós não queremos livro de ouro nenhum, nós queremos ser campeão. Livro de ouro é doação dos conselheiros. Doação dos conselheiros. Dinheiro nós não queremos dinheiro, a gente quer ser campeão. Porque depois, mais tarde, a gente vai ganhar dinheiro. Entendeu? Então, não era aquela ambição de dinheiro como tem hoje, aquelas coisas, vai ganhar tantos milhões, vai ganhar isso. Não. Todo mundo estava imbuído de ser campeão com o Palmeiras. Ser campeão com o Palmeiras seria um marco depois de 10 anos sendo campeão com o Palmeiras, entendeu? Então... Essa é a marca. Então, mas agora eu só queria insistir, desculpa, só para... como é que foi viver esse período assim, de tanta tristeza? Porque você entrou no ônibus chorando, já tinha que jogar logo no domingo e tal, mas aquilo fica... Porque, você depois a gente vai desenvolver na sua carreira. Sua carreira foi ótima. Você foi para o Peru, os peruanos queriam que você fosse naturalizado na seleção do Peru, você teve sucesso, jogou na Europa, você jogou no Japão... Fez sua vida, graças a Deus, mas eu queria saber nisso, esse período, assim, porque eu tô falando isso porque eu conversei com o Nilmar também sobre depressão, como é difícil para um jogador. Pô, se o Nilmar, na década 2005, com o Corinthians, ele já sofria, imagina, e você, então, em 86, com 20 então, anos. Eu fiquei, vamos dizer, setembro, outubro, novembro e dezembro. Sofrendo, lógico. Você saía para a rua? Você tinha... Não, eu saía. Você sentia vergonha? O que você sentia? Eu estudava. Eu estudava no São Judas, no Colégio São Judas. Continuei indo no colégio, tudo certinho. Não, em 86 já não estudava mais. Já tinha me formado já em 84, né? Já tinha me formado. Mas eu continuava normal, assim, mas eu ficava mais retraído. Como que era essa tristeza? Dentro de casa, tudo, esse negócio, entendeu? Eu não me expunha muito. A família sentiu muito? Sentiu, como claro, claro. Minha mãe mesmo. A minha mãe chorava também, conversava bastante comigo, tal, esse negócio. Só que aí, como tinha vários jogos, você vê, de setembro até dezembro, eu sofri bastante, lógico, até nos jogos, tudo mesmo. Tinha preocupação de no jogo, se eu errasse uma bola, algum negócio, a torcida já caía em cima de mim, isso daí era normal. Aí foi, por isso que eu fui emprestado para o São Paulo. Aí, em 87 todinho, eu fui para São Paulo. Como é que foi? O Nelson Duque chamou você e falou, vou te emprestar? Ou como é que foi?
Surgiu uma... Eu estava num treino e eles iam me emprestar para o Santos. Ia ter uma troca. Ia eu e o Mendonça para o Santos e ia vir mais 3 jogadores para o Palmeiras. Só eu que ia ser por empréstimo, né? Ia eu e o Cléo. O Mendonça ia vir mais 2 jogadores lá. Bom, resumindo... Aí eu estava acertando o contrato, faltavam umas luvas para me acertar, não sei o quê. Eu falei, vamos acertar já agora, que amanhã eu já sou jogador do Santos. Aí o pessoal do Santos me ligando, falei, não está certo nada. No dia seguinte, eu fui treinar no Palmeiras, o Juvenal Juvencio me ligou. Falei, Denise, eu quero que você venha para cá. Eu falei, pô, vai disputar Libertadores, nós vamos te pagar mais, assim, assim. Fui falar para o Nelson, eu falei, Nelson, seu Nelson, eles não quiseram acertar comigo e eu quero ir para o São Paulo. Não, mas o negócio já está feito. Eu falei, eu quero ir para o São Paulo. E eu acabei indo para o São Paulo. E foi bom para você sair? Foi empréstimo. Só que acontece, olha só como é que são as coisas. Eu fui por empréstimo, sem passe estipulado. Igual o Casagrande, quando foi para o Corinthians para o São Paulo. O São Paulo não queria comprar o Casagrande? Sim, o que aconteceu? O Corinthians não vendeu. E aí o que acontece? Quando eu fui para o São Paulo, teve a despedida do Careca no jogo do Maradona. Não, você resolve... Não, pelo amor de Deus, você estragou a festa. Você resolveu dar um chapéu no Maradona? Não, e naquele jogo, como eu fui muito bem... Foi bem demais. Eu tive a possibilidade de ir para o Pescara da Itália. Como o Pedrinho Vicençotti foi também. Quando ligaram para o Nelson Duque, eu fui falar com o Juvenal falou assim, pelo São Paulo a gente vai te liberar, não tem problema nenhum. Tal. Quando foram conversar com o Palmeiras, eu não sei o que aconteceu, que o Palmeiras falou, não vamos liberar ele, em 88 ele vai voltar. Aí chegou o seu Cilinho no São Paulo, que saiu o seu Pepe, chegou o seu Cilinho. Nós somos campeão paulista e a partir do campeonato eu fui afastado do elenco. Por quê? Porque aí eu fui conversar com o seu Cilinho, falei, por que eu fui afastado? Ele falou assim, porque eu não sou treinador do Palmeiras, eu sou treinador do São Paulo. Porque você vai voltar para o Palmeiras. Eu fiquei 4 meses afastado, treinando separado. Que absurdo. Por causa disso. Aí eu falei assim, então me libera já para me voltar para o Palmeiras. Não. Aí o Minelli voltou de novo para o Palmeiras, ele me chamou, aí eu retornei para o Palmeiras de novo, para você ver como é que são as coisas. Não, e lembrando que naquela época os jogadores eram escravos, porque era a lei do passe, você tinha que ficar no Palmeiras. Então, no Palmeiras, por exemplo, 10 anos que eu fiquei no Palmeiras, de base, o que acontecia comigo? Eu era o prata da casa, então eu sempre contratava um jogador. E eu, quando estava bem, eu ia renovar meu contrato 6 meses. Por exemplo, eu quero 5 mil. Não, eu vou te dar 2. Não, mas, poxa vida, mas eu estou bem, não sei o quê. Então, afasta. E eu precisando de dinheiro, eu tinha que aceitar. Então, sempre os outros ganhavam muito mais, até que um ponto que eu cheguei e falei, não quero mais ficar, eu quero sair definitivo para mim seguir minha vida. Sim. Entendeu? Por mais que eu gostasse do Palmeiras, eu pedi para ir embora definitivo, não quero mais. E como é que você viu aquela troca? Aí chegou, você voltou para o Palmeiras, ficou um tempo, e aí veio o Corinthians com aquela troca Neto, Ribamar, você e Dida. Como é que você viu? Então, era o Leão, treinador, sim, e era o Márcio Papa, era o diretor. Márcio Papa, naquela época, era um cara muito inteligente, assim, para o Palmeiras. Ele pegou e falou assim, nós vamos renovar o teu contrato. Eu falei, não quero mais. Mas por que não? Eu falei assim, eu quero... então nós vamos te emprestar. Aí o Leão tinha vindo do Sport em Recife, queria me emprestar para o esporte. Tem uma negociação para o esporte. Eu falei, não, para o esporte eu não quero ir. Eu falei assim, eu tenho coisas melhores. Aí ele pegou... Na época, o Neto também tinha meio que... Estava brigando com ele, era um clima insuportável. Eu tinha muita amizade com o sim, Neto. Sim. Aí até nós juntamos tudo, eu falei assim, Neto, não vai brigar, fica quieto, não sei o quê, tal, aquelas coisas todas. Aí acabou no dia seguinte tendo a oportunidade de eu e ele ser trocado no Corinthians, pelo Ribamar e o Neto. Eu falei, tá vendo só, vamos embora. Aí eu acabei indo, entendeu? Aí eu falei assim, definitivo, eu vou embora. Aí fui eu e o Neto, a troca pelo Ribamar e o Dida. Eu lembro bem disso. Como é que foi? Porque você ficou engraçado. A gente acreditava que você ia ter um espaço no Corinthians e você não teve. Você cruzou, o Ailton, o que aconteceu? Então, no Corinthians, na minha estreia, contra o Tiradentes, Copa do Brasil, eu fui fazer um cruzamento, eu levei um carrinho, fiquei 2 meses com o tornozelo, arrebentou meu tornozelo. Aí eu retornei, depois de 5 jogos, eu torci o joelho no Morumbi, contra o Vitória da Bahia. Fiquei mais 2 meses parado. Então, praticamente, não joguei no Corinthians, né? Joguei muito pouco. Foram 12 partidas. Aí, depois, no final que eu voltei, joguei acho que mais 3 partidas só. Mas só que eu tinha contrato. Ainda com o Corinthians, até jogo, eu tinha um contrato de 1 ano. E o Corinthians tentou me negociar, sem eu saber.
foi o vice-presidente, o Lico Martins. Lico. É. O presidente era o Matheus, até hoje eu me lembro. Eles tentaram me negociar, me dar para o São Bento de Sorocaba, eles davam o Dinei, Tupanzinho e mais um jogador lá. Aí eu estou de férias, aí sai a notícia, a Denise... Aí eu me apresentei e falei assim, ó, você foi para o São Bento. Eu falei assim, não, eu tenho contrato, eu não vou para lugar nenhum. Mas por quê? Eu falei, não, se for para negociar, o Internacional está me querendo, tem um monte de time me querendo, eu não vou para o São Bento. Aí, como é que ele chamava o presidente do São Bento? Edgar, não sei o quê. Ele me ligava, ó, tem que se apresentar. Eu falei, não, mas tenho contrato aqui, não vou para lugar. Ah, então você vai ficar sem parar. Eu falei, não tem problema nenhum, vou cumprir meu contrato até julho. Eu fui um dos primeiros, acho que, se não me engano, eu fui o primeiro jogador a ganhar o passe na justiça. Não sabia disso. Porque eles fizeram um contrato de gaveta e eu entrei na sala, até hoje, eu entrei com o Matheus e com o Vadicuri. Explica, Denise, o que era contrato de gaveta? Estavam me negociando sem eu saber. Você só tinha a sua assinatura lá? Não tinha minha assinatura, nem assinatura. nada. Não tinha nada. O Corinthians com o São Bento de Sorocaba. E eu tinha contrato com o Corinthians. E eu não estou sabendo de nada, entre eles. E aí, o que aconteceu? Entrou numa reunião, entrou eu, porque eu não tinha procurador, não tinha nada. Eu que me virava sozinho. Pra você ver como é que era a situação, era totalmente diferente. Entrou na sala eu, o Lico Martins, o Vicente Matheus e o Vadicuri, porque o Vadicuri tinha um negócio para ir para o Internacional de Porto Alegre. Né? Aí eu entrei na mesa e falei assim, o seu Matheus, eu não vou para o São Bento, pode esquecer. Aí o Matheus pegou e fez assim para o Lico Martins, eu falei para você não avisou o jogador, você vai se virar, porque se ele não for, o dinheiro quem vai pôr vai ser você a negociação. O dinheiro é teu. E o Matheus sempre foi um cara correto e justo. Né? Quando o Corinthians estava sempre ruim, chamavam ele para ele organizar a casa. E aí o Lico Martins em cima de mim, não, você vai ter que ir forçando. Eu falei, não vou para lugar nenhum. Aí eu consegui entrar na justiça. Que é aquela época do Collor, quando bloqueou os dinheiros, tudo, Sim. eu peguei uma parte com o meu sogro, que estava o dinheiro na poupança, e a outra parte, quem me emprestou dinheiro, você não vai acreditar. Quem? Marco Aurélio Cunha. Sério? Que eu tinha muita amizade com ele, ele me emprestou uns dólares que ele tinha na casa dele. Quando ele me emprestou os dólares, na outra semana assaltaram a casa dele e iam roubar todos os dólares. Pô. Eu que ajudei ele. Não foi ele que me ajudou. Aí, e ele já tinha conversado com o pessoal da Grécia, que nós fizemos muita amizade, que o pessoal da Grécia muitas vezes iam perguntar para ele, ô jogador e tal. Aí que eu negociei meu passe com a Grécia. Eu comprei meu passe na justiça, tirei do Corinthians e até hoje tem uma matéria, lembro, na Gazeta Esportiva. Sim. Denise, o único jogador que deu nó no Matheus. Mas eu não dei nó nenhum. Eu fiz a coisa que eu tinha que fazer. Eles não me comunicaram nada do que ia acontecer. Tanto é que eles... O dinheiro que eu dei para o Corinthians, na época que foi uma parte bloqueada que estava na poupança, que podia tirar, que foi meu sogro, uma coisa, eu dei para o Corinthians repassou para o São Bento, não sei se deu mais dinheiro, não sei o que aconteceu, eu sei que eu fiquei livre. Pô, foi aí que eu fiquei livre. Perfeito. Não, essa tua postura independente é rara, porque naquele tempo eu lembro, as reuniões, os jogadores ficavam acuados, os dirigentes cercavam e começavam a gritar, você vai ter que ir. Mas então eu queria voltar para a tua infância, Denise. Como é que aconteceu isso? Você, infelizmente, mas com quantos anos o seu pai se foi e ficou a sua mãe com 4 filhos? A minha mãe era... Eu morri, eu não conheci meu pai, né? Quando o meu pai faleceu, eu não conheci meu pai. Tinha 1 ano de idade. Ah, não sabia. Então era tudo pequeno. O meu irmão acho que tinha 3, minha outra irmã 5, meu outro irmão acho que 8, a minha outra irmã 8. Depois a minha mãe casou novamente e tive um outro irmão, né? Sim. Mas a gente, assim, eu não tinha estrutura, assim, da minha mãe. Minha mãe, coitada, ela tinha que se virar com tudo, passando dificuldade, aquelas coisas. Nós sempre tivemos ajuda de parentes, de pessoas, assim, que nos ajudaram bastante, né? Quer dizer, o futebol praticamente foi a saída para sua vida? Foi porque eu gostava muito, né? A minha mãe, coitada, final de semana, nem sabia onde que eu estava. Estava jogando aqui, jogando ali, viajando, ir para lá e para cá. Esse negócio. Era moleque, ainda criança, entendeu? Eu lembro que a primeira vez quando eu fui profissional, o seu Minelli me chamou, era juvenil, né? E tinha juniores na época, né? Quando ele me chamou, acho que foi numa quinta-feira, não, foi na sexta-feira, que o seu Cidinho, o Cidinho era treinador dos juniores e do juvenil. E o seu Minelli que trouxe o seu Cidinho. Aí o seu Minelli perguntou, né? Automaticamente tinha que ser o lateral esquerdo dos juniores. Ele falou assim, não, pode levar o Denis, que é do juvenil, que esse segura o pau. Tanto é que a minha estreia eu ganhei todos os prêmios, fui melhor em campo, aquelas coisas todas. Então o seu Cidinho
e falou assim, ó, pode pôr ele, seu Minelli, que ele vai aguentar. Então, aquela época era muito difícil, assim, porque eu não... Assim, hoje que a gente fala um psicólogo, se eu pudesse ter um psicólogo na época para me acompanhar, seria totalmente diferente. Porque, então, só voltando para ficar claro, que sentimento você tinha? Você tinha raiva, essa injustiça toda? Porque eu lembro de entrevistas assim que eram mais ou menos tipo acusando você como parecia um tribunal. Qual foi o momento mais... que momento qual a matéria que você não esquece que foi mais dura e mais injusta contigo? De televisão, de jornal, rádio? Não lembro, não lembro disso assim, não lembro de alguém assim me acusando muito. Eu sei que todo mundo falava. Até hoje, eu estou com 58 anos de idade e ninguém esquece, né? É engraçado. Já faz 28 anos. Né? Então, eu vou ser igual o Barbosa, né? Então, agora você tem... Eu também fiz uma grande entrevista com o Barbosa, na época do jornal, entendeu? E ele falando assim, como também tem muita... Ele estava dizendo da Seleção Brasileira de 50, como tem muita gente injusta, até no nosso time, que muita gente se calou, deixou sofrer sozinho. Eu queria saber se do teu lado. Não, nesse ponto aí não tem. O Jorginho foi um cara que mais me... Então, mas e o Éder, Mirandinha, Edmar? Não. Martorelli? Martorelli era mais juniores, essas coisas assim, mas não tive, mas o Jorginho, mas assim, comigo, deveriam Jorginho, ter te abraçado, né? Né? Porque eu era muito novo e eu era um promissor, querendo... Quantos jogadores aconteceu? Depois aconteceu uma vez, eu lembro que foi com o Leonardo contra o Botafogo, uma final do Flamengo. Sim, também, verdade. você lembra? Sim. Mas depois abraçaram ele. Foi diferente. Não teve comigo assim, Aquele Palmeiras... eu lembro que tinha uma diretoria abnegada, tal, mas a diretoria do Palmeiras também era emoção pura, parecia. Sim, parecia são diretores torcedores. Parecia que era da Mancha Verde. Era uma coisa era diferente, era Racciopoli, Nelson Duque, eram italianos, raízes, palmeirenses que amavam o clube, punha dinheiro no clube, era totalmente diferente. Eu discuti muito com o Nelson Duque, com o Nicolinha, então, eu vou falar assim para você, assim, eu adorava o Palmeiras. Meu prazer era ir treinar no Palmeiras, jogar. Eu adorava, eu vivi minha vida toda. Me abdiquei da minha vida para estar no Palmeiras. E você acha que hoje a torcida, entre aspas, te perdoou? Ou como é que você vê? Fala muito ainda. Até hoje, os mais velhos, assim, às vezes você está num lugar assim, fala, você que entregou, você... Isso daí machuca, entendeu? Mas eu também dou a resposta. O que você fala? Eu também não vou ficar levando a vida toda, entendeu? Eu já saio de perto para não ter problema nenhum, entendeu? É sangue italiano também. Eu falo para... Não, a pessoa às vezes quando vem e pergunta naturalmente uma coisa que aconteceu... Respeitosamente, conversa, não tem problema nenhum. Agora, vem... Querer falar, o cara que entregou, o cara não sei o quê. Eu falo assim, você não me conhece? Você está falando com quem? Tá certíssimo. Quem te deu liberdade para você falar comigo? O que você faz da tua vida? Você já errou na tua vida ou você é perfeito? O que você faz? Você né? Eu pergunto, o que você faz da tua vida? Será que você é perfeito? Entendeu? Errar acontece, né? Eu vivi minha vida toda, eu sou defensor. E naquela época, não é, até porque a gente era muito mais defensor do que atacante, né? Que era lateral, naquela época a gente marcava mais, os atacantes jogavam mais. Então, meu risco de errar era muito maior do que acertar. Então, Denise, eu não sei se você, mas eu tive que rever matérias da época e tal. Eu fiquei muito decepcionado com a postura do Carbone. O Carbone, o técnico, basicamente, ele lavou as mãos. Ele falou, olha, falhas individuais tiraram nosso título. Pô, o Palmeiras empatou 0-0, jogando em casa. O mando foi facilitando o Palmeiras, facilitado pelo Palmeiras. E tinha jogadores importantes. Qual foi a postura do Carbone? O que você esperava do técnico? Porque a gente espera que o técnico, o comandante, ele... não teve assim comigo, assim, eu não me lembro. Não me lembro dele nem ter conversado comigo, nada disso daí, entendeu? Por isso que eu te falo que é totalmente diferente. Eu tinha que me virar sozinho. Até porque, naquela época, quando você saía do time, não tinha esse negócio de, hoje em dia, que eu trabalho com futebol, dar explicação, conversar, chegar e falar assim, você está saindo por causa... Você sai e acabou. Se você não tiver cabeça boa de voltar a treinar, de voltar a trabalhar para voltar no time, você ficava encostado, daqui a pouco vem outro jogador e acabou, entendeu? Mas eu não lembro, assim, mais o Jorginho. O Jorginho eu me lembrava mais, assim, entendeu? Até porque
os jogadores que eram do Palmeiras não eram enraizados no Palmeiras. Sim. É igual você falou, nos anos estrelas. 80, quem que subia no profissional? Não, no Palmeiras não subia ninguém. A Não- base do Palmeiras era um Não horror. tinha. Eu nunca fui campeão de nada na base do Palmeiras. Tinha bons jogadores. Ó, da minha época que eu jogava, só eu subi. Então, Tanto é que depois veio o Caçapa e o Edu, que era um ano mais novo, mas não jogava comigo. tinha um entendeu? preconceito danado. O Palmeiras tinha que comprar jogador na época. Não, na época o Palmeiras era assim, cada 6 meses contratava os melhores jogadores. Onde que tá? Tá lá no Vitória da Bahia, atrás. Ah, tá lá no Sul. Tá. Eu lembro que o Cléo... Sim, do contrataram o Internacional. Cléo. Hoje eu me lembro que custou 100 mil cruzeiros. No 8º jogo que ele fez no Palmeiras, o seu Minelli pegou e fez, reuniu todo mundo. Você vê, reuniu todo mundo. Tá até no livro do seu Minelli isso. Reuniu todo mundo e falou assim, Cléo, quando é que você vai jogar? E ele? Quando que você vai falar um negócio desse hoje? Nossa senhora, o jogador. Arrebenta todo mundo. arrebenta. Você custou 100 mil cruzeiros, você tem que jogar. Pra você ver. Mas que era totalmente diferente, mudou, né? Lógico. Então, e agora, em relação à pressão dos dirigentes, os dirigentes, como é que eles chegaram para você depois dessa decisão? Não tive Nem- pressão nenhuma. nem pressão e não, nem assim, apoio. porque no Palmeiras a gente treinava no Parque Antártico, a gente não treinava em lugar nenhum. E tinha os corneteiros lá, né? Sim. Mas eu não tinha muita Contato. ligação com eles. Eu não tinha muito. Tinha só o. Como é que chamava? Putz, que ele era. O Capitão Nicolas. você Capitão, lembra? nossa, sim. Ele, Ele fundou que a me- turma do amendoim. Ele que me livrou do exército. Ah, é? Ele que me tirou do exército. Ele que agitava mais, descia lá e ficava falando. Mas ele é mais comediante do que qualquer Sim. outra coisa, entendeu? Agora, o conselho ficava ali e os dirigentes ficavam muito próximos da gente. Mas eu não tive, assim, muita ligação com eles assim, né? E Denis, só para deixar claro também o teu potencial técnico, como é que você passou pela seleção brasileira de base? Em que época você foi? Porque você acabou nem jogando no Peru por foi em conta 84. disso. Porque realmente você tinha a técnica do salão, né? Você saiu do salão. Eu joguei Isso. salão. Então, como é que foi? Foi em Você já expliquei. 84 que eu fui convocado para a seleção. Para a seleção de base. Até depois ia disputar o Mundial, eu não fui para o Mundial, porque depois o que aconteceu? Eu fui para a América do Rio emprestado. Sim. Porque em 84 eu era muito novo, Ganha né? experiência, E aí, como eu fui convocado para a seleção, naquela época eu ficava 6 meses treinando em Teresópolis? Não. Não é Teresópolis, lá na Urca. Na Urca, tá. E aí o que aconteceu? Para mim não voltar para São Paulo, só no dia de jogo, eles me emprestaram para a América do Rio. Que a América do Rio fez aquele time, contratou o Valdir Pérez e tal. E eu era novinho, tinha 17. Tanto é que eu me alistei em São Paulo e fui liberado no Rio de Janeiro com 18 anos. Né? Então eu fiquei na seleção e na América do Rio. Entendeu? Treinando na Sim, seleção e entendi. jogando praticamente na América do Rio. Entendeu? Então, Foi essa época aí, em 84. E olha o nível técnico. E assim, a última pergunta desse time mesmo, que eu queria tirar que todo mundo dizia, os jornalistas da época, havia uma grande... O time estava rachado. Sim. Chegou para a final rachado. O que provocou? O dinheiro do Éder, o Mirandinha e Edmar brigando? O que rachou aquele teve time? problema interno, assim. Por exemplo, eu era um garoto, eu me dava Sim. bem com todo mundo. Sim. Eu, Caçapa, Edu Manga, a gente era muito novo, então a gente se dava bem com todo mundo. Mas teve um problema, teve Éder de um lado, Jorginho de um lado e Edmar. Porque o Edmar queria jogar. Sim. E o Mirandinha também jogava. Aí o Mirandinha era chato, o Mirandinha era briguento, mas era muito bom jogador. Tinha os problemas dele e o Edmar também queria jogar. Então começou a fazer. Então teve essa divisão. Teve, entendeu? Um para cá, não queria que o Mirandinha jogasse. Tanto é que teve um jogo contra o Corinthians, que o Edmar começou, o Mirandinha entrou, o Mirandinha fez gol, e o Mirandinha era chato, falava pra caramba. Quando fazia gol, ele ia lá na imprensa, falava, eu tenho que jogar, e o Carbone tirou ele ficou bravo, e aquelas coisas todas. Só que eu não me envolvia muito. Mas Sim. você vê que teve um jogo, foi depois disso, contra o Santa Cruz. Lá em Recife, teve um jogo com Santa Cruz. Eu fui meter uma bola pro Mirandinha, o Éder estava do meu lado. O Éder falou, pô, não toca para ele. Nossa. Na época, né? Na época. Aí não tem como. Você vê que... E isso influenciou na final?
Teve um peso? Não tenha dúvida, né? Sempre influencia, né, cara? Sempre influencia. Um ambiente dividido, né? Por mais que a gente... Eu, assim, às vezes, não é que eu não percebia, eu não estava nem aí, eu era moleque novo, eu sempre me dei bem com todo mundo, então eu não me envolvia com eles, porque os caras eram mais velhos, o Éder era da seleção brasileira, baita jogador, Éder também jogava pra... o Edmar, o Mirandinha, Jorginho nem se fala. Então, mas não tocar a bola um pro outro... Então, aí eu já não sei se na época, no Campeonato Paulista, assim, aconteceu alguma situação assim, entendeu? De eles falarem, ela não toca, não, porque eu não estava nem aí, eu não estava prestando atenção em nada. Eu sabia que tinha os problemas, porque a gente via o problema interno. E uma vez, até hoje eu me lembro assim, sabe? Quando eu perdia jogo, eu não dormia. Jogo normal, assim, eu não dormia, porque eu sentia, eu ficava preocupado, pô, será que próximo jogo eu vou jogar, não vou, se eu joguei mal, se eu joguei bem, que loucura, como então, que desgaste. E eu não tinha um suporte. Aí uma vez eu falei pro Caçapa, assim, né, o Jéssica Caçapa, né, o Caçapa sempre frequentou em casa, desde pequenininho, a gente era muito amigo, né. Eu brinquei com ele, falei assim, naquela época eu não chamava ele de Jéssica Caçapa, chamava ele de Negão, né, ô Negão. Vem cá. Peguei e fiz assim pra ele. Pô, a gente tá sofrendo, cara. Aí ele falou, eu falei, ó, tá vendo só? Os caras chegam aí, a gente perdeu o jogo, chegaram tudo dando risada. Olha os caras aí, ó. Os caras vêm aqui com a gente fica sofrendo. Eu peguei e fiz assim pra ele, a partir de hoje, eu não vou sofrer mais. Não vou sofrer mais. Que maturidade. Isso com quantos anos? Eu vou 20, perder, 21? 20 anos. Nossa. Eu peguei e falei assim, vai perder o jogo, eu vou separar o futebol da minha família, porque senão daqui a pouco nós vamos ficar doentes. Eu consegui ainda assimilar um pouco ainda, entendeu? E ele falou, pô, é verdade mesmo, tá vendo só, cara, olha aí, ó, o cara fica dando pé de jogo, os caras vêm, dá risada, no dia seguinte parece que não aconteceu nada e a gente fica triste, não sei o quê. Tá. Então foi daí que eu comecei a separar um pouco minha vida. E até hoje, depois que eu fui jogador, casei, então, chegava em casa, podia ter ganho de 5 como ter perdido de 5. Eu não misturava o futebol com a minha família, com meus filhos, com a minha esposa, até hoje. Até hoje eu sou assim. Sofre, sente, tudo bem. Claro, eu perdia jogo, a gente não ia se expor na rua, ficar esses negócios. Sentia, mas eu não deixei mais de dormir. Porra, perfeito. Agora, você tem jogado com os veteranos de vez em quando, Palmeiras. Que Palmeiras é esse? Você imaginava que o Palmeiras ia virar o que virou o Palmeiras atual? Com estádio, estrutura. Como é que seria jogar hoje, Denis, para você? Eu estaria rico. Isso com certeza, viu? Vou te falar. Com a estrutura que tem hoje, com certeza eu ia desenvolver muito mais. Então, mas proporcionalmente você até o futebol. Proporcionalmente você ganhava quanto em relação a um lateral, hoje o lateral titular do Palmeiras? Que 10%, 5%? Quanto você acha? Mais ou menos. Hoje, talvez eu ganharia uns 400 a 500 mil reais. Eu acho. E na época, teoricamente, você ganhava quanto? Quanto? Proporcionalmente uns 20 mil, 30 mil? Uns 10 mil, porque sempre fui prata da casa, né? Então, não, fica tranquilo. Esse foi o mais... Assim, mais difícil. Por isso que a minha vida todinha foi dentro do Palmeiras, né? Mas não reclamo. Sim. Eu não tenho rancor nenhuma, pelo contrário, agradeço. Se tivesse que passar tudo de novo, eu passaria, porque foi uma experiência de vida na minha vida, talvez a minha maturidade, meus filhos. Uma coisa que eu falo assim para o meu filho, assim, eu converso com ele e eu falo assim, filho, qualquer um pode falar, o teu pai não sabia chutar, teu pai não sabia marcar, não cabecear, não podia nada, mas tinha um caráter, tinha honestidade. Isso daí é o mais importante na minha vida. Podem falar que eu errei, eu acertei, eu fiz tudo. Mas o mais importante é o meu caráter, é o que eu passei para os meus filhos. E meus filhos, graças a Deus, são assim também. Bom, você quer mandar um recado do seu filho que ele sabia chutar muito bem, cabeceava, tinha muita garra em campo, driblava. Assim, não pode ficar marcado por um lance só. Agora, eu queria saber em relação a teu período na Grécia. Aí você vai para a Grécia.
falando grego perfeitamente, né? Como é que você foi sozinho? Lógico que você foi. Como é que foi as dificuldades? Como é que foi? Eu fui sozinho, inclusive foi o doutor Macorelli que me ajudou aí, né? Que um empresário veio, levou o Marcelo, o atacante que era do São Paulo na época. Aí conversava muito com o doutor Macorelli, naquela época o São Paulo, muita gente ia no São Paulo até para tratar. E o doutor Macorelli me indicou. Eu acabei indo para a Grécia. Fiquei um ano, lá, depois estourou o comunismo. Na época da Grécia. Eu ia continuar. Como é que refletiu na vida normal lá? Muito. Fora do campo. Como é que refletia para você? Muito, porque foi jogador iugoslavo no meu lugar não ganhando nada. Praticamente assinando um contrato de 5 anos para fugir da guerra. Entendeu? E eu fui muito bem lá. Tanto é que nós fomos no jogo da Copa da UEFA, nós jogamos contra o Valência e o Valência no outro ano queria me contratar. E foi o Leonardo no meu lugar. Poxa vida. E por que não deu certo com a negociação? Porque na época eu estava com um contrato na Grécia e eles não queriam me liberar. Entendeu? Na época não queriam me liberar. E depois? Como é que aí foi depois eu retornei em 92. Aí eu fui para o Japão. Fui para o Japão, para o Rei Sol. Sim. Inclusive foi o doutor Macoré que me ajudou também. Pode falar, hein? Porque o Betinho, que hoje é fisioterapeuta do São Paulo, tinha feito uma cirurgia no joelho. O Zé Sérgio era o treinador. O Zé Sérgio também é muito... O Macorelli sempre ajudou muita gente, né? E o Zé Sérgio ligou para o Macorelli para operar o Betinho aqui no Brasil. Ele falou, quem que você vai levar? Ele falou, não sei quem que eu vou levar, não tem ninguém. Ele falou, não, leva o Denis. Ele me ligou de madrugada e falou, Denis, amanhã você tem que ir lá na Paulista acertar o contrato que você vai embora para o Japão. E como é que você encontrou o futebol japonês da época? Não era a J-League ainda. Não era, né? Tava começando a J-League, então era mais assim, amador mesmo, muito difícil. Só que como o Zé Sérgio estava com a gente lá, que é uma pessoa espetacular, a gente treinava, estava eu, Wagner Lopes, o Regis, né? Então a gente não treinava igual a eles, né? Porque eles treinavam muito, tinham E eles eram muito né? submissos também. Demais, assim, entendeu? Hierarquia. Então, hierarquia, um monte de coisa assim. Mas só que a gente treinava, normal. Dá um exemplo da hierarquia. Porque Eles treinavam um carrinho. Jogava a bola e dava carrinho na bola. Você tá brincando? Uma vez, tinha um aspirante, e eles iam jogar o aspirante, eles estavam fazendo um tipo de um coletivo atrás do gol durante uns 40 minutos. Eu falei assim, Zé Sérgio, mas pra que... Fala pro treinador, por que ele treina tanto assim que ele vai jogar? Aí eles falam que eles treinavam muito para o japonês ficar cansado e não beber à noite. Olha que... Que mentalidade, mano. Que mentalidade. Mudou, por isso que foi os brasileiros para lá, foi alemães depois, foi tudo. Foi mudando a mentalidade, entendeu? Porque eles eram muito submissos. Então, né? E tinha essa história também de eles serem submissos a jogador mais velho? Sim. Hierarquia, como é que é? Tudo. É o respeito. Entendeu? Eu aprendi muito isso. Eu tinha muito respeito com os mais velhos. Eu joguei com o Luiz Pereira, joguei com o Leão, joguei com o Enéas. Eu tinha um respeito e um carinho. E não é só um respeito, porque eu era mulher, eu era pequeno, meu irmão me levava no estádio para me assistir jogo do Palmeiras. E eu via esses caras jogar bola. Pô, depois jogar com eles, para mim era... Um privilégio? Bom, um privilégio, tá louco. Muito mais que isso. E aí, como é que você foi parar? Você foi para o Internacional? Como é que... Não. Depois eu voltei para o Japão. Do Japão, eu fui para o Novo Horizontino, né? Eu fiquei lá, que nós fizemos... Fiquei 2 anos no Novo Horizontino, e depois eu fui para o futebol do Peru. Fui para o Aliança Lima. Então, isso que eu ia falar. Como é que foi? Porque no Peru você foi bem demais, né? Eu fui para o Peru, fui para o Aliança Lima. Aí eu fiquei no Aliança Lima, depois eu fui para o Melgar de Arequipa, que eles formaram um time, queriam formar um time porque é o time na altura e queriam ser campeões. Tanto é que nós somos campeões no primeiro turno. E aí o doutor Macorelli me ligou que o presidente do América de Natal queria que eu viesse para cá. E estava na Série A do Campeonato Brasileiro, e tanto é que foi a melhor campanha que o América de Natal fez na época, né? Sim, não, mas aí eu voltei para cá. Mas o período no Peru foi tão bom que você foi melhor lateral esquerdo do Peru. Aí você sempre muito obediente, foi convocado para a seleção, seu time não liberou e você foi. Conta essa história, né? Então, teve uma convocação, eu primeiro ia me naturalizar peruano, né? Aí não pôde porque eu tinha, na época, eu tinha jogado na base e eles não deixavam. Bom, aí tudo bem. Aí depois, quando o meu treinador ia fazer um jogo de festa da federação contra a associação,
que é a despedida do César Cueto, que foi um jogador extraordinário lá no Peru. E aí eles me convocaram para a associação. E aí o presidente do meu time não deixou eu ir durante a semana. E o jogo era numa quarta-feira. E o treinador da associação era o mesmo treinador do meu time. E ele não sabia de nada. Como ele não deixou, mas na segunda-feira eu me apresentei sozinho. Eu fui, peguei um ônibus, fui de ônibus, me apresentei sozinho. Aí ele falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, vim me apresentar. Mas o presidente não deixou. Eu falei, não, pode deixar, pode me pôr para jogar aqui. Lá eu resolvo o problema. Eu falei, não vou perder a oportunidade dessa. E fiz um belo de um jogo, tudo, e no final acabou dando tudo certo, joguei tudo. Ou seja, você sempre enfrentou a situação desde menino. Agora, Denis, era final da Libertadores, o Palmeiras ia jogar no Parque Antártico contra o time da Colômbia. E aí tinha uma pessoa naquele estádio que parecia um espião. Já estava com uma capa, estava com um boné, não sei se óculos escuros, porque o sobrinho dele que dedou, que estava todo escondido lá para ninguém ver. Porque você tinha medo que se o Palmeiras perdesse, os caras iam dizer que o Denis era pé frio? Eu tinha um pouquinho de receio, assim, no fato, assim, porque não foi muito perto, mas aqueles torcedores ainda, de me ver e me encher o saco. Entendeu? Sim. Não sabia que eu gostava do Palmeiras. Eu acho que, assim, independente de eu ter acontecido o que aconteceu comigo em 86, as pessoas tinham que saber que falasse, pô, eu era um menino novo, o menino era palmeirense e jamais queria fazer isso. Sim. Entendeu? Mas nunca. Você sabe como... O futebol é paixão, é loucura. E nós aqui somos, né, muito... dá ênfase muito à situação. Aí eu estava meio que de touca... Não. Conta como que você fez. Eu estava meio escondido, estava no jogo, estava eu, meu sobrinho Felipe e meu irmão, sim, né? Mas como é que você... A sua roupa, conta como você estava. Eu estava, acho que com uma capa, estava meio que escondido. Com óculos, um boné. Isso, com boné, tudo. Aí tinha um torcedor que me reconheceu, peruano. Um peruano, lógico. Me reconheceu. Porque lá no Peru eu tinha muita dificuldade de andar na rua. Por causa da torcida. Sim, porque o Aliança Lima, o Peru é assim, é como se fosse Palmeiras e Corinthians no Peru todinho. Era como se fosse Palmeiras e Corinthians no Brasil todinho. Então, a torcida do Aliança Lima era como se fosse do Corinthians, era a torcida de favela, aquelas coisas. Tanto é que o estádio Matute é como se fosse dentro de uma rocinha. Entendeu? E eu entrava no estádio como... Eles me adoravam. Entendeu? O torcedor peruano, né? Principalmente do Aliança Lima, eles gostavam. Eu entrava sem problema nenhum lá. Para treinar, para sair de carro, tudo esses negócios. Então eu tinha um pouco de dificuldade para andar. Às vezes eu queria passear com a minha esposa esse negócio e esse torcedor me reconheceu no estádio, entendeu? E aí ele começou a gritar. Começou a gritar o meu nome, tudo esses negócios, e eu fingindo que não via. Depois eu falei, não, é legal, tá, esse negócio. Mas só que ele gritava Luque. Porque o meu nome é Denis Littke Facincani. Então ele fala, Luque, aqui, não sei o que e tal. E veio depois, tirar foto comigo, tá, esse negócio, entendeu? Mas é normal. Mas às vezes eu deixava de ir num estádio, deixava de ir em algum lugar assim, justamente por causa disso. Porque o torcedor me reconhecer e, sabe, falar um monte de coisa, sim. me ofender, desrespeitar, entendeu? sim. Me desrespeitar. Isso daí acontece. E aí eu também não ia aguentar, né? Pô, não, Qual o pior momento que você passou, né, de desrespeito, assim, que você acha que tipo, nenhum jogador, nenhuma pessoa mereceria que você passou? Tipo, por exemplo, você está com a sua família. Alguém já veio te desrespeitar quando você estava com a sua família, por exemplo, almoçando? Sim. E aí com a minha esposa eu fui, retruco e acabou, entendeu? É pessoa baixa, porque não adianta. Eu vou te contar um episódio agora, isso daí foi o ano passado. Teve um aniversário de um rapaz em Indaiatuba, né, cidade que eu moro, e a gente estava lá, estava o Bernardo, o volante. Sim. O Bernardo jogou comigo no São Paulo e a gente, entre jogadores, nunca... Nunca. Pelo contrário, cara. Pelo contrário. O Gilberto Costa é meu amigo. O Gilberto Costa nunca falou nada. O Tato, meu amigo, a gente se conversa, todo esse negócio. Nunca. Alguém me falou algum negócio. Nunca. E eu estava nessa festa e um cara veio falar comigo. Estava eu, o Bernardo e um amigo meu. E o Bernardo também é calmo, né? Não. Nossa Senhora. Aí o cara começou a falar, pô, você é o Denis? Pô, que afinal... O Bernardo chegou e falou, você pensa que você está falando com quem? Dá licença. Dá licença, que aqui não é lugar para você ficar falando. O Bernardo falou isso. Pô, perfeito. Eu até depois eu falei, Bernardo, deixa para lá. Eu falei, não, meu, cara, não pode respeitar não, cara. Você jogou para caramba, não sei o que lá e tal.
falei, obrigado, né? Entendeu? Você vê como é que... Então, Tem pessoas deselegantes, né? Por mais que você queira saber o que aconteceu, tudo, tem maneira de falar. Lógico. Entendeu? Não estou aqui para esconder a minha história, tantas coisas boas como as coisas ruins. Qual é o problema? Não tem problema nenhum. Só que tem maneira de você perguntar e você se apresentar para a pessoa, né? Não, porque eu tava estudando seu currículo, pô, a sua carreira foi muito... Você teve ótimos momentos, principalmente pô, no Peru, fora... E sempre tinha clube atrás de você. E, quer dizer, foi bom que você ficou rico. Isso pode até emprestar um dinheiro depois da entrevista. Não, fiquei rico, não. Mas estou dizendo, estou brincando. Mas eu estava vendo o número de transferências. Quanta gente você jogou com gente muito importante, né? Joguei. Agora, me diz só aquele lance que você errou e você deu um chapéu naquele argentino. Conta, qual que foi a reação? Conta, por favor. Foi legal, foi a despedida do Careca. Sim. Na Itália, né? E a gente estava fazendo as finais do Campeonato Paulista, né? Aí o seu Cilinho foi contratado e o José Carlos Serrão que foi para lá. E aí nós fizemos esse jogo, ficou 2-2, foi um gol do Careca de falta, que o Careca estava com princípio de pneumonia. Poxa, e ele jogou ainda, ele estava ruim, então ele jogou só meio tempo, ele acabou fazendo um gol de falta e o Edivaldo fez o outro gol. E naquele jogo eu dei um Não, como é que foi bonito. O lance? Conta e... Foi uma jogada ali do meio, que tocou para mim, o Maradona veio em cima de mim, deu um chapéu, dominei no peito, até estava o Luciano, não, era o China. O Juarez Soares. Juarez Soares, até eu terminei a jogada pelo lado esquerdo, o Juarez Soares falou assim, pô, quero ver o Denis quando chegar no Tatuapé, na casa dele, vai falar assim, pô, você deu um chapéu, um tal de Maradona, não sei. Eu vou te falar, tenho a camisa dele. Que legal. E já me ofereceram 50 mil na camisa dele. Sério. E a reação dele? Ele brincou com nada, você? Como é que não foi? Não falou nada. Como se fosse normal. Mas aquela época era normal. Quantos chapéu eu tomei? Quantas canetas eu tomei? Sabe? Hoje mudou a situação. Você sente esse clima de ódio, esse clima de raiva, esse clima de... Eu estava assistindo agora Ituano. O menino foi dar uma lambreta lá. Sim. O menino tomou cartão amarelo e quase apanhou. Porque foi dar uma lambreta. Quantos já tentaram dar lambreta em mim? Se desse, eu vou falar um negócio pra você. Podia até dar uma porrada, mas eu ia parabenizar depois. Qual é o problema? Não pode mais jogar futebol. É verdade. Você dá uma caneta, você fala, não desrespeita ele ficar fazendo bola na cabeça, que isso é totalmente diferente. Mas você dá uma lambreta. O Djalminha não deu uma lambreta no La Coruña e fez a jogada? Verdade, sim. Então tinha que matar ele. Para com essas coisas, você dá um chapéu. O Neymar, quando começou, o que o Neymar fazia? Pelo amor de Deus, agora tem que matar o cara? Porque está jogando futebol? Não está. Agora eu queria saber do Denis técnico. Aí você já não bastasse ter passado tudo no futebol, jogando futebol, resolve ser treinador. Como é que... Pô, já são 20 anos nisso já. Eu parei em 99 no Figueirense, aí eles queriam até renovar o contrato comigo, o doutor Malcario falou assim, não, você vai ser treinador, pode ficar aí. Eu fiquei como auxiliar uma época lá, aí depois saí. Aí depois eu acabei fiquei no Guarani com... Não, o que eu queria saber como a sua decisão psicológica. Você chegando para quem manda em você, na sua mulher, falou, vou ser técnico. E a reação? Então, não, foi natural, porque sabe o que aconteceu depois? Eu parei com 34 anos, eu podia ter seguido. Mas o que começou a acarretar um pouco? Quando ganhava, ninguém falava nada, eram os mais jovens. Aí perdia, aí caía tudo em cima de mim. Aí, sabe quando começa a cansar um pouco as coisas? Sim. Aí aqueles mais jovens, quando ganhavam, aí você começa a ver, eu sempre fui muito profissional, muito dedicado. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca fui de noite, não é isso não. Aí você começa a ver um monte de coisa errada e quando cai em cima de mim. Aí quando ganha, é eles. Aí eu falei assim, não, vou parar, chega, não quero mais. E também já vem o sofrimento, aquelas coisas todas. Você sofreu também? Lesão. Eu operei 5 vezes o joelho, todas essas coisas. Aí o doutor Malcario falou, pare, você vai ser auxiliar fixo do clube. Aí eu fui, depois o Zete me chamou, eu fui trabalhar com o Zete no Guarani. Aí depois eu montei uma escolinha. Uma escola de futebol com quadra de grama sintética, fiquei
10 anos com a minha quadra, esse negócio. Aí, nisso daí mesmo, antes, o Sérgio me chamou para ser auxiliar dele. Fiquei, nós estamos há 16 anos com o Sérgio. Estou 16 anos trabalhando com o Sérgio. Então, mas como é que é isso para você? Você tem personalidade para isso? Você gosta disso, de comandar? Não é desgastante também? É desgastante, mas no final o futebol é igual um vício, né? É igual droga, né? Não dá para parar. Não dá para parar. Então, só que mudou muito, né? O futebol hoje mudou muito. Mas se você der uma dura no jogador, vem o empresário. Não, como é que explica? Como que era antes e como que é hoje? Então, antes, assim, o treinador ele tinha um poder muito grande dentro do clube. Ele falava para o jogador, ó, não quero que você venha com o cabelo assim, pintado, não quero que você venha de brinco. Olha esse cara igual o Tele Santana fez muitas vezes, pode devolver o cara, vai comprar um apartamento, vai comprar uma casa e tal. Hoje você não tem mais poder nenhum. Hoje é só dentro de campo para você treinar. Hoje você não pode mais chegar e falar assim, ó, dar uma instrução. Você pode até conversar com ele. Conversar. Mas dá uma dura na frente de todo mundo? Assim, não, totalmente mudou. Então você entende um pouco o que acontece com um técnico da seleção brasileira, por exemplo, com o Neymar? Como é que vai dar uma dura? O Neymar se ganha 30 vezes mais que ele. E se um amistoso da seleção brasileira... Você tem que ter um trabalho psicológico, você tem que saber lidar muito com o grupo hoje em dia. Porque, tanto que o ano passado eu fiz psicologia do esporte. Ah, você fez psicologia. Isso é importante. Justamente para não adaptar mais, para me entender um pouco mais. Entendeu? Porque a juventude hoje em dia mudou. Não é só futebol, é a juventude que mudou. Eu fui criado de um jeito. Eu não consigo criar meu filho do jeito que eu fui criado. E as coisas mudaram, avançaram. Dá um exemplo, por favor. O que você era proibido de fazer? Eu respeito pela minha mãe, pelo meu pai. Se eu falasse algum negócio, minha mãe me virava um tapa, tudo, eu ficava quieto e acabou. Hoje você conversa com o teu filho, hoje, entendeu? Eu não tenho mais a mesma, vamos dizer, eu criei já meus 3 filhos. Meus 3 filhos já estão grandes, graças a Deus, porque se fosse pequeno eu não ia conseguir mais criar do jeito que eu fui criado. Então mudou, então você vai evoluir. E o futebol também evoluiu. Até a parte psicológica, igual eu estava conversando com você. Antigamente o treinador me tirava do time, não dava satisfação, não falava nada. Eu ficava lá no campo, eu tinha que me virar sozinho. Então eu era o psicólogo, eu era o meu mentor, eu não tinha ninguém para conversar. Se eu conversasse com um jogador que também tinha saído, ele ia fazer minha cabeça para ir contra o treinador, contra isso. Então eu ficava quieto, voltava, trabalhava para caramba, ia e voltava e tentava voltar para o time. Eu falei, só assim. Hoje em dia, não. Hoje em dia você tem que conversar, você tira o jogador, você conversa com ele. A minha função é muito nisso daí. Que eu sou um auxiliar, entendeu? Então eu vou conversar, eu vejo o jogador com cabeça baixa, eu vou lá, converso, o que está acontecendo, o que foi, o que você está saindo por causa disso, vamos trabalhar, vamos embora, olha onde você está, você está recebendo, você está com saúde, já aconteceu isso comigo, já fui afastado, já fui na reserva, já fui titular, já fui isso, tá. Então, esse aspecto eu consigo me dar bem com os jogadores, entendeu? Assim, levantar eles, assim, meio que um psicólogo para eles, entendeu? Porque precisa mesmo. Porque eu vou dar um exemplo assim, prático, de bastidores. Assim, o Luxemburgo estava no Corinthians o ano passado, ele foi dar um murro na mesa, 3, 4 jogadores do Corinthians foram conversar. O que é isso? A gente não quer ser tratado assim. Quantos murros na mesa você viu quando você jogava a bola? Eu falo assim, até hoje, assim, eu falo assim, se eu fizesse uma falta de costas, eu apanhava do Leão dentro do vestiário. Não, literalmente? Mas o que o Leão me xingava, se eu fizesse uma falta de costas, eu lembrava, seu não sei o quê, né? Chegava dentro do vestiário e ele me falava ainda, para fazer isso, porque o cara tá de costas. Então você tinha que aprender na marra. É na porrada. Entendeu? Apesar que o treinador também falava, eu falava, o treinador falava na tua cara, na frente de qualquer um e tudo, tá errado fazer isso, para que você vai fazer isso? Então, não, hoje em dia você tem que chamar, conversar. Você vai dar uma dura no jogador, vai conversar um negócio assim, tem que chamar dentro Eu e o Sérgio costumam falar, vai falar com o jogador, vai dar uma dura, o Sérgio sempre fala, eles vêm junto comigo. Tem que ter uma testemunha. Tem que ter uma testemunha? Porque mudou. Hoje mudou tudo, hoje tem rede social, hoje tem isso. Daqui a pouco vai falar alguma coisa. Senão é assédio moral até. Entendeu? Entendo. Até para me conversar com o jogador hoje, que sou mais velho, que sou da antiga, que a gente brincava. Eu acabei de falar agora, né? Que eu chamava o Caçapa. Sim, de negão. Hoje entendeu? Até hoje eu chamo ele porque eu tenho uma liberdade e converso com ele toda semana. Hoje não pode. E ele me chama de rato branco, entendeu? Essas coisas que a gente era normal. Hoje, se eu for falar isso daí, eu não posso mais.
E o pior é que a gente leva o vício disso daí. E o problema não é nem às vezes o próprio jogador, é quem ouve. Sim. Pode dar um problema para mim. Entendeu? Verdade, Graças a Deus eu sim. não tenho problema, não tenho nada, porque os meus melhores amigos foram todos negros, cara. Sim. Entendeu? O Gerson Caçapa, o Sérgio, que é. Então eu não tenho problema nenhum com isso, nada. Graças a Deus, nunca tive, né? Não, perfeito. Denise, resolve um enigma aí, por favor. Por que o Palmeiras ficou na fila tanto tempo, aqueles benditos 10 anos lá na... Porque não tinha planejamento. Cada 6 meses trocava o time. O time inteiro, né? Ia atrás das melhores. Janeiro, voltava, traz um lateral, traz um meia, traz isso, sai esse, sai aquele. Aquele lá jogou bem e tal. Não tinha planejamento. Mas o que era? Era tipo, como você disse, dirigentes tipo, que agiavam como torcedores? Amadores, é lógico. Não tinha, e aquele... vamos dizer assim, os outros dirigentes, os conselheiros forçavam, não, tem que trazer o fulano, tem que trazer ciclano, tem que trazer... Aquele é bom, e não sei. Trazia. Quantos durava o treinador no Palmeiras? Era 6 meses. Não ganhou? Vai embora todo mundo, vai isso. E ficava os pratas da casa, ficavam alguns outros, ia lá. Entendeu? E sempre trocando, e sempre trocando. E qual a contribuição da imprensa nesse período para o ambiente ficasse mais tumultuado ainda? A imprensa sempre gosta de um tumulto. Isso é normal. Então, se o jogador desse chance, era pior ainda. Isso daí é normal. Não mudou nada. Entendeu? Só que naquela época, assim, a imprensa trabalhava dentro de campo. A gente entrava. Então, o que a gente falava, a gente ouvia. Vocês escutavam. Sim, nossa. E acontecia qualquer coisa, escutar. Hoje você não entra mais dentro. Hoje pode sair briga dentro do vestiário. Sabe? Quantas brigas teve dentro do vestiário? A imprensa sabia de tudo. E falava tudo, e não sei o quê. Entrava dentro do vestiário lá. O Nicolinha chamava e falava, isso aqui mas eu vou te falar assim que era gostoso, cara. Era legal. Mas era mais verdadeiro, era mais muito humano, mais. Né? Era mais humano. Você sabia o que estava acontecendo. Era não adianta mentir. Exemplo, eu briguei com o fulano lá dentro. Por que você brigou? Porque aconteceu isso, acabou e pronto. Acabou, sim. Hoje não. Hoje não. Era mais direto, olho no olho. Fiz uma matéria que você não gostou, você vinha, me cobrava, a gente falava, e é isso. Até hoje eu me lembro. E foi isso daí, acho que foi em 88. A gente ia jogar Palmeiras e São Paulo. O seu Enio Andrade era o nosso treinador. O Edu Manga naquela fase... Voando. E jogando pra caramba. Só que o Edu Manga chegava toda vez em cima da hora do treino e não sei o que. Tá. E o seu Enio adorava ele. O seu Enio adorava. E toda hora falava, Manga, pelo amor de Deus, chega mais cedo e não sei o que. E toda hora, não sei o que. O jogo contra o São Paulo, no Parque Antártico, o jogo foi 1-1. Esse jogo aí. O Palmeiras, na hora da preleção era 1h30 da tarde. Ele chegou 1h40. E o seu Enio tinha uma maneira de falar assim, os titulares sentavam na hora da preleção, vinha tudo na frente e os reservas ficavam atrás. Então a gente já sabia quem ia jogar. Aí o Manga chega atrás. Desculpa, senhor. Ele falou, não, pode sair, pode ir embora. Antes disso, ele chamou o Mauro, ponto esquerda, pegou e falou assim, Mauro, que trabalha no Corinthians hoje. Mauro, o meu netinho Thiago, ele fazia isso. Meu netinho Thiago falou que você que tem que jogar hoje. Pode vir aqui na frente. Aí quando o Manga chegou, falou, não, pode ir embora para tua casa. Nem no banco ele ficou. Isso chegou na segunda-feira, nós empatamos o jogo, chegou na segunda-feira, até hoje eu me lembro que fizeram uma matéria na Reina, na Gazeta Esportiva. Na Gazeta Esportiva, Newton Reina. Newton Reina, fez uma matéria falando, não sei o que o seu Enio falou isso. E vocês, naquela época, estavam tudo dentro do campo. Sim, verdade. O seu Enio reuniu todo mundo na segunda-feira, o Edu Manga, chamou o Reina, na frente de todo mundo, pegou e falou assim, você é mentiroso. Então, esse cara mentiu. Isso daí foi mentira que eu falei para você. Tá aqui, Manga. Eu não falei nada disso. Você tá errado, isso, pá. Ponto. É isso. Resolveu o problema. O Edu Manga na terça-feira treinou, no outro jogo jogou e acabou o problema. É isso. Agora, sem acesso, a notícia se espalhar, como acontece hoje. E a Gazeta tinha, né? A Gazeta Jornal da Tarde era uma... Tinha uma penetração gigantesca no futebol. E tinha uma, assim, né? A amostragem deles era muito grande. Chamou lá e falou assim, se você falar mentira, eu vou proibir você de entrar aqui dentro. Foi, reverteu, acabou o problema e não teve mais problema nenhum e pronto. Não, perfeito. Isso que é diferente, né? Era gostoso. Era gostoso esse contato. Resolvia, né? Resolvia. Agora, você que viveu os 3 grandes clubes de São Paulo, com exceção do Santos, conta as características. O que o Palmeiras tem de diferente, o que o Corinthians tem de diferente, o que o São Paulo tem de diferente, pelo menos com você. O que você viveu? Naquela época, o que tinha de diferente o Palmeiras? O que é o Palmeiras para você? O Palmeiras era um time organizado, que na época a torcida era mais sofrida,
né? Muito mais sofrida. Estava no clube, direto lá. Estava se formando a Mancha Verde naquela época. Tinha os problemas da TUP lá, que eu também nem sabia muito, porque eu também nem me envolvia muito. São Paulo, time organizado, um time de ponta, na frente de todo mundo na época, porque todos os jogadores iam recuperar jogador lá, que era Bebeto, preparador físico, o Dr. Turíbio. Parecia um pedaço da Europa aqui, né? Isso, totalmente organizado. Era um clube que, por exemplo, a gente ganhava dinheiro demais, a gente não precisava nem falar, o dinheiro já estava na conta. O bicho da Libertadores, a gente ia falar alguma coisa, o Juvenal já dava mais do que era, então era um time organizado. E o Corinthians era um time diferente. A torcida do Corinthians era totalmente diferente. Como assim? Era assim, mais apaixonada mesmo. Time que não parava na arquibancada. A torcida do Corinthians era diferente na época. E a direção e o clube em si? Time totalmente bagunçado. Mas uma desorganização que uma vez eu conversei com o Dr. Joaquim, né? Dr. Joaquim, na época, pessoa fantástica, extraordinária, né? Eu falei, mas doutor Joaquim, isso daqui é uma bagunça, doutor. O treino marca 8h30, começa 9, 9h30. Ele falou assim, se isso daqui organizar, vai piorar. E eu falava para ele assim, não, o dia que organizar isso daqui, isso vocês vão dar muito trabalho. Mesmo assim, o Corinthians ganhava, tudo, mas era um time mais... que naquela época era um futebol mais técnico, né? Então você não precisava muito da parte física, apesar que, lógico, precisava, tinha, tudo isso daí. Aí quando organizou, você viu que melhorou muito, né? E, Denise, qual que foi o melhor treinador que você trabalhou? Quem que mais te ensinou? O que ele desenvolveu em você? O que você se espelha? Enio Andrade. Ele era durão. Pra gente era um terror trabalhar com ele, mas como é que era ali nas internas? Ele era muito bom. Internamente, ele mudava jogo. Foi o seu Enio e o seu Minelli, né? O seu Minelli também, na época, era um cara muito... Ele era muito seguro do que ele falava. Dá um exemplo com você dos dois. O que você acha? Que uma partida ou uma coisa que eles mudaram? O seu Minelli, na bola parada dele lá, era fantástico. Entendeu? Tinha muita jogada ensaiada. E o seu Enio era muito inteligente. O seu Enio rodava o chaveirinho dele lá, o apitinho dele lá, ele falava, né? Ele entrava no jogo, ele falou, Galego, uma vez nós fomos fazer um treino, né? E eu era um jogador que chegava muito forte, né? Sim. Apesar de ser técnico. É verdade. E a gente ia treinar, ele pegou e fez assim para mim, o Galego, vem aqui. Ó, vai treinar um menino juniores, que era o Serginho Fraldinha. Sim, talentosíssimo. Ele dribla muito bem. Cuidado, não chega o pau nele, fiz assim para ele. Aí eu brinquei com ele, falei, seu Enio, então mandei não vir driblar. Ele fala assim, você é fogo, hein, cara? Por isso que eu gosto de você. Entendeu? Mas ele era muito dentro do vestiário. Ele era eu nunca vi um treinador para ter um comando com um grupo igual a ele. Nem o jogador que estava na reserva tinha raiva dele. Ou fazia alguma coisa para sacanear ele, porque naquela época tinha, né? Você saía do time, encostava um jogador ali, aproveitava aqueles negócios que você saiu do time, tá de sacanagem com você. Tá... Não, o seu Enio era um cara que ele conseguia mover o grupo todinho, era impressionante. Todo mundo gostava dele. Tanto é que todo mundo que trabalhou com ele, um dos caras, naquela época, todo mundo sempre falava dele. É incrível. E, Denise, eu queria saber do Carbone. Muita gente fala bem, fala mal, fala que Carbone... Que visão você tem do Carbone como técnico? Foi o técnico... Eu não posso falar mal dele assim. Ele peitou o Leão. Ah, é? Ele que tirou o Leão, né? Foi num jogo contra a Ferroviária, que o Hernani Banani fez um gol quase do meio de campo. O Leão não queria barreira, mas também o Leão naquela época já estava mais no final de carreira, já estava mais defendendo com o pé do que com a mão, né? E eu sempre fui fã do Leão, assim como goleiro, né? O Leão sempre foi um extraordinário goleiro. E ele acabou tirando o Leão. E quando ele tirou o Leão, aí deu aquele choque, né? Pô, tirou o Leão, né? Para pôr o Martorelli. E o Leão ficou afastado, foi embora, e foi até para a seleção paulista, que fizeram os torneios no Japão, tudo, ele foi embora, todo esse negócio. Mas ele peitou o Leão. E ele trabalhava normal com o time, assim, não tinha nada de... Eu não sei se alguém pressionava ele alguma coisa, porque ele chegou a tirar o Mirandinha, após o Éder, entendeu? E aí destabilizou um pouco o grupo. Agora, então, Denise, você é o técnico... Estamos em 1986. O que você vai fazer nessa final de campeonato? Palmeiras não perder os 2 jogos com a Inter de Limeira. O que o Palmeiras teria que fazer taticamente para ter ganho aquela decisão? Definindo o primeiro jogo.
Por que foi 0-0? Qual foi o grande erro, você vê, tático hoje, com tanto tempo passado? Assim? Eu acho que jogou com muito respeito. Respeitava a Inter, claro, respeitava, tá, mas acho que tinha que ser um pouquinho mais agressiva. E fazer o quê? Entendeu? Que mudança no time você faria? Não sei se naquela época assim, o Edu Manga estava muito bem, entendeu? Apesar de ser um canoa, matava o Mendonça também, que tinha uma qualidade, uma bola parada muito boa, entendeu? Tirava o Mendonça e põe o Edu Manga. Não, você que é o técnico. Talvez, isso. Na época, né? Mas eu acho que assim, o Carbone fez o normal. Tava jogando Mirandinha, tava jogando o Éder. Eu acho que ele começou com o Barbosa na época. Não sei se ele começou com o Barbosa, entrou depois, entendeu? Eu já começava com o Jorginho na direita, que o Jorginho era um ponta, mas era um cara muito inteligente. Assim, tático. E deixava, de repente, Mendonça e Edu Manga, né? E deixava só o Lino de volante. Mirandinha ou Edmar? Eu preferi o Mirandinha, porque o Mirandinha tinha um faro de gol que era monstro. Apesar de não tocar a bola, aquelas coisas todas, mas ele era terrível, cara. O faro de gol dele era muito grande. Ele incomodava muito mais que o Neymar. O Edmar era muito técnico. Sim. E o Mirandinha era velocidade e gol. Sempre por gol. E você viu muito, você já viu o tape desse jogo final aí que o Palmeiras perdeu? Não vi muito, eu não gosto de ver. O que você sente? Por causa do lance? É lógico, por causa da final, da perca, né? Eu não gosto de ficar lembrando muito, não, cara, porque meu sonho era ser campeão com o Palmeiras. Pô, agora eu vou ficar remoendo aquilo ali. Mas o que o Palmeiras perdeu de gol também? Perdeu muito gol. Muito gol, perdeu. E aí... E como é que você foi parar na Inter de Limeira também, não foi? Foi em 91, joguei na Inter. O Pepe também, eu lembro que quando terminou era o jogo... Era o Levir Coupe, treinador. Não, mas eu lembro quando terminou a final e a Inter de Limeira foi campeão, o que o Pepe elogiou você, falou, olha, eu acho que o Pepe defendeu mais você do que o pessoal do Palmeiras. Muito mais. Foi Isso é o Pepe que me levou para o São Paulo. Então. Foi ele que me levou para o São Paulo. Ele que quis eu no São Paulo, seu Pepe. Essa postura do Pepe, de alguma maneira, te aliviou o coração? Muito. Tanto é que ele me levou para o São Paulo. Foi ele que pediu minha contratação. O seu Pepe é uma pessoa fora de série. O seu Pepe, na época, assim, era um paizão, né, cara? Você falou da Inter. Nós jogamos em 91, né? Pela Inter de Limeira, dando um time. Nós fizemos um campeonato assim maravilhoso. É que eles não quiseram chegar nas finais. Nós ganhamos de São Paulo de 4 no Morumbi. Como não quiseram? Porque era o Richard Drago, que era o diretor, que até eu briguei com ele. Eu lembro. Eu briguei com ele Porque na época do meu contrato, eles iam me dar um apartamento. E não me davam um apartamento, eu estava morando no hotel. Aí depois veio a conta do hotel e queria que eu pagasse. Eu falei assim, não vou pagar, vocês não me deram um apartamento. E ficou aquela briga, e ele não queria passar, porque tinha que dar dinheiro para nós, para passar para a semifinal. Tanto é que nós perdemos para o Corinthians. Eu saí da sala dele, brigando, peguei e falei assim, eu não vou mais jogar. Eu saí brigando com ele lá da sala dele, falei, Levi, eu não vou mais jogar. Pode pôr outro que eu não vou jogar. Aí o seu Levi veio conversar, calma, Denise, calma. Eu era um dos líderes do time, esse negócio todo. E a gente estava numa fase maravilhosa, cara. Mas ele não tinha dinheiro ou o quê? Ele queria me... Não sei por quê. Tava com bronca. Mas ele não queria que a Inter passasse? Como assim? Porque ia ter que gastar muito dinheiro. A verdade é essa. Porque ia ter que dar mais bicho, ia ter que pagar premiação. Com certeza isso daí. Mas que loucura. E tanto é que nós perdemos para o Corinthians. Na semifinal que entrou o São Paulo, que o São Paulo estava na Série Prata do Campeonato Paulista, foi campeão. Segunda divisão caiu, né? São Paulo caiu, né? São Paulo caiu, São Paulo foi campeão da Série Prata para se juntar na semifinal do Campeonato Paulista. Que o Corinthians passou no nosso lugar. Foi uma manobra do Fará. Foi uma manobra, foi pro São Paulo. Então, mas, Denise, eu não entendi direito. Por que o Richard Drago, se chegasse à semifinal, ia ter mais dinheiro? Por que... A gente sentia isso daí. Ele não queria que o time... A gente sentia que ele não queria. Que ele não queria chegar. Que ele não queria chegar. Tanto é que nós fizemos um jogo... Isso daí foi na véspera, na concentração no sábado. Não, lembro que ele veio brigar comigo. No sábado eu falei, não vou concentrar, Levi. Eu estou indo embora para casa, não vou nem concentrar. Calma, Denise, fica aqui, calma. Aí ele foi conversar com o Richa, aí o Richa pegou e fez assim para mim. Ó, Denise, vamos fazer o seguinte, finge que você que vai pagar as coisas, mas tá tudo certo.
Que postura absurda. Foi isso daí. Você não, porque a Inter, depois também dessa passagem, caiu e nunca mais voltou, né? Nunca mais. Então, aí de 91, que foi... Assim, depois acabou e foi todo mundo vendido, né? O Cilinho foi pro Santos, o Guga foi pro Santos, sim. O Tato também, não sei para onde foi. Eu também saí, depois eu fui embora. Antes disso, eu tinha voltado da Grécia, né? Aí que eu fui embora pro Japão. Tem umas coisas assim que não deu para entender. E, Denis, acompanhando também a sua carreira, a sua vida, lendo algumas coisas, seu filho jogava futebol, continuou jogando, ou o que aconteceu com ele? Porque ele era lateral esquerdo. Não, ele era meia. Né? Bom, eu também era meia. Você eu fui para lateral por causa do seu Marchetti. Por quê? Porque nós fomos disputar um sul-americano na Argentina e ele acabou me pondo de lateral por causa do Pedrinho, que era muito loirinho, era um jogador rápido. Ele falou assim, eu quero que você jogue. E tinha um meia também, na época do Infantil do Palmeiras, que era muito bom. Então ele falou assim, eu quero você de lateral. Tinha o Paulinho, que era um ponto esquerda na época, muito rápido também. Eu quero que você faça essa dobra com ele. E eu fui muito bem na Argentina, comecei a me destacar, tudo, e acabei ficando de lateral. E seu filho? Então, meu filho era meia, um segundo volante também. Meu filho chegou a jogar uma história muito longa dele, assim. Que aconteceu? Faz 4 anos que ele não entra num campo de futebol, não quer mais jogar futebol, não quis mais. Ficou decepcionado com o quê? Muitas lesões. Tanto é que ele, no São Paulo, na época, ele tinha 9 anos, o Juvenal Juvencio mandava um táxi buscar ele em Santos para levar ele para Cotia. Ele teve até para ir para o Atlético de Madrid na época. Mas ele teve umas desilusões muito grandes, muita lesão. Wagner Ribeiro era o procurador dele. E como é que ir para o pai ver isso? Como é que é? Então, eu nunca me... Como é que se fala assim? Eu tentei ajudar ele de todas as formas, orientando ele, mas nunca me meti com um treinador, com esse negócio, tem que jogar assim, tem que fazer isso. Não. Orientava ele, assim, ele também era um jogador que era muito viril também, às vezes, também tinha um temperamento explosivo, como eu era também. Então, como eu já passei por muitas coisas, eu tentava orientar ele, alguma coisa assim, sabe? Então, e na desilusão que a carreira dele não rolou, como é que foi o pai Denis? Olha, se eu te falar que aconteceu uma coisa, você vai falar assim que é mentira. Não. Você vai falar que é mentira minha. E ele quis parar e eu incentivei ele. Ele estava no Corinthians, depois passaram muitas coisas e tal, aí ele foi para o Palmeiras. Quando ele chegou no Palmeiras, teve um torneio, ele era, junto com o Gabriel Jesus, era um ano mais velho que ele. E ele, nesse torneio na Arábia, no Catar, ele foi convocado. Poxa, um ano mais novo, ele foi convocado. Aí ele foi para a Arábia, tal, ele jogou alguns jogos, porque os caras eram mais velhos e tal, e ele já estava jogando, que ele veio do Corinthians. E o nome dele é Denis também. Quando ele voltou da Arábia, depois de uma semana, ele foi mandado embora. Aí ele pegou e falou assim, pai, eu não acredito que está acontecendo, não sei o que, tá, eu não quero mais jogar futebol. Tá. Eu falei, mas por quê? Não sei o que, não. Aí eu vou contar o episódio que aconteceu. Você viu, a minha esposa até fala, pô, você torce pro Palmeiras hoje, não sei o quê, você sempre gostou do Palmeiras, olha aí, não sei o quê. Até hoje eu me lembro, na Copa de 94, eu estava no Ceará, trabalhando no Ceará. Aí eu não vou falar os nomes assim, porque fica meio chato. Fica à vontade. Aí o diretor nosso do Ceará, que é amigo nosso, ligou para um outro rapaz e falou assim, eu vou perguntar do teu filho, por que ele não ficou no Palmeiras? Aí o treinador, na época, dele pegou e falou assim, ô fulano, o Denis pode levar ele para o time que você quiser. É um baita jogador, pode jogar de segundo volante, meio esquerdo, um moleque que fora de série. Mas aqui no Palmeiras ele não pode ficar. Eu tive que mandar ele embora. Por força da situação, por causa do nome dele. Você está brincando? Por causa do seu nome? Por causa do meu. Porque aconteceu tudo que aconteceu comigo no Palmeiras, mandaram embora por minha causa. E aí ele não quis mais jogar bola. Falou, pai, não vou mais jogar bola, não sei o que e tal. E ele meio que desiludiu. Aí o Parraga viu ele e falou assim, não, Denis, traz ele para Ponte Preta. E da Ponte Preta, que ele ia para o Atlético de Madrid, entendeu? E aí? Com 17 anos, ele foi jogar uma Copa do Brasil, ele estava trabalhando no Bahia.
E foi jogar contra o Bahia lá na Bahia. Eu não assisti o jogo. Eu não assisti o jogo porque não deu, porque a gente estava treinando e tal. Aí depois vieram me contar, falaram, pô, teu número 7 na Ponte Preta, pô, vamos contratar, não sei o que e tal. Eu falei, como é que é o nome dele? Denise. Eu falei assim, é meu filho. Os caras fizeram uma proposta para a Ponte Preta de 3 anos para ele. E eu falei assim, eu não vou me meter. Eu falei assim, não vou me meter. Eu falei assim, você que sabe, filho, não sei o que. Tá. E ele acabou ficando na Ponte Preta. Ele não quis ir para o Bahia, que já iam fazer até um trabalho com ele já para ir profissional, já pensando em alguma coisa. Ele não quis ir. Aí ele teve lesões. Aí me ligaram da Ponte Preta falando assim, ó, estão monitorando ele vai para o Atlético de Madrid. Tem que tirar o passaporte dele comunitário, não sei o quê. Eu falei assim, ó, vocês fazem porque eu não tenho condições. Aí ele machucou, foi isso, um monte de coisa e tal, e foi. Ele foi embora para Portugal, ficou 1 ano em Portugal, veio a pandemia, ele falou, pai, eu não aguento mais de lesão, pai. Machucou, um monte de coisa, panturrilha, joelho, tal, esse negócio. Ele falou, eu não aguento mais. E agora, Denise, eu só estou pensando numa coisa assim, você como Facincani, tá a emoção, a flor da pele, você como pai, por conta do seu nome... Eu fiquei muito chateado. A ignorância é muita loucura, como se fosse uma maldição. Cara, você, como é que foi? Você não tentou falar? Ou como é que você sentiu? Não fui atrás das pessoas, não fui nada. É muita ignorância. Muito... porque eu assim... O João Paulo, que hoje é o diretor da base do Palmeiras, ele chegou para mim, pegou e falou assim, teu filho vai ser jogador. Teu filho é bom pra caramba. Teu filho vai ser jogador. E ele tem uma supervisão. Falou para mim. Falou isso daí para mim, num simpósio na Bahia. Ele falou para mim, teu filho vai ser jogador. Quando você soube que não era pelo seu nome, como foi a sua reação? O que eu vou fazer? Vou brigar com as pessoas? Eu vou lá no Palmeiras? Vou não sei o quê? É uma coisa que talvez são as pessoas mais antigas, né? É revoltante. Revoltante, mas não tenha dúvida nenhuma. E o filho também, talvez se ele chamasse Marcos, José... Então, não, mas é o seu filho. Talvez não iam saber, porque falou Denise e ainda filho do Denise. Tudo bem. Isso é coisa que passa, né? Mas mostra também que... Por isso que a minha esposa até hoje fala, né, do Palmeiras. Ela fica com bronca, às vezes, do Palmeiras por causa disso. Que fizeram com você, e que fizeram, olha lá, o teu filho, não sei o quê, sei o que lá. Falei, mas deixa para lá, vontade de Deus sabe o que faz, segue o nosso caminho, deixa as coisas para lá e vamos embora. Vamos para a luta. Vamos falar de outra pessoa também que é muito do bem. E como é que você vê o Felipe, um tal de Felipe Facincani, está do outro lado agora? Como é que é ver o sobrinho na imprensa? Como que é você como jogador, conviveu com a gente, do lado bom, lado ruim? Como é que você vê o Facincani? Porque ele também é a flor da pele, hein? Sim, ele tem a personalidade dele. Você sabe que eu não converso muito com ele, justamente para eu não sei se um pouco de receio, assim, de às vezes, de repente, ficar falando muitas coisas, falar assim, tá vendo lá, o Denise que passa as coisas para ele, o Denise que faz isso, por causa de, talvez, não sei se é trauma, alguma coisa assim, entendeu? Pode perguntar para ele. Fala, o teu tio te fala alguma coisa, o que aconteceu ali, Eu não falo com ele. Eu não fico expondo muitas coisas para ele. Mas ele tem um respeito por você. Muito grande. Incrível. Adoro ele, é uma pessoa fora de série. E ele também siga o caminho dele também. Como meu filho também estava fazendo as coisas dele sozinho. Eu não me metia, não. E o Felipe também, ele consegue as coisas dele pela capacidade dele. Não é por mim, não é por nada, não, cara. Então eu admiro também muito ele por causa disso. Às vezes precisa ter uma pessoa do lado dele também. Às vezes, um coach para acalmar. Porque ele tem um gênio muito forte também. Às vezes, até porque, para não falar às vezes besteira. Que fala, como eu falo, como eu já fiz e como eu fiz, entendeu? Isso daí é normal. Tem que ter uma pessoa para segurar. O Felipe, ô Denise, não era para você fazer isso, não é para você fazer isso. Que isso daí é normal, cara. E Denise, algum arrependimento na sua carreira? O que você faria diferente se você pudesse voltar atrás? Talvez eu teria um psicólogo do meu lado, que isso daí... Fez falta? Fez. Poxa vida.
Isso daí a gente não tinha, né? A gente não tinha. Hoje os clubes têm, isso daí ajuda muito a te centralizar muita coisa, né? Muita, assim, em termos de carreira, de amizade, eu fiz muita, gostei. Todos os clubes que eu passei, Palmeiras, Corinthians. O Corinthians eu joguei pouco, mas eu tenho um carinho tão grande também pelos jogadores. Às vezes me chamavam no Master, ia jogar no Master do Corinthians, eu vou no Palmeiras, no São Paulo. Quer dizer, eu não tenho... Eu podia ter, assim, alguma mágoa de nada, de jogador nenhum, sim, de treinador nenhum. Aprendi com todo, tem o lado bom e o lado ruim. Assim, eu tenho uma filosofia de vida. Eu procuro ver o lado bom das pessoas. O lado ruim, já chega o meu. Se você for ver o meu lado ruim, você não vai conviver comigo. E se eu for ver o teu lado ruim, eu não vou conseguir conviver com você. E assim é até o nosso casamento. Verdade. A minha esposa é minha primeira namorada e até hoje estou com ela. Se eu for ver só o lado ruim da minha esposa, eu não conseguia viver com ela. Então eu procuro levar as coisas boas das pessoas. Então, aproveitando, estamos falando dela, qual foi a importância de ter uma parceira nessa caminhada toda? Ela seguiu minha vida todinha, né? Desde os 15 anos de idade eu estou junto com ela, eu tenho 58, ela tem... Qual o momento idade que ela foi mais importante, ela estar do seu lado? Qual a ação que ela fez para a carreira? Para a vida pessoal, não para a carreira? O que ela segurou mais? Quando eu fui para fora do país, né? Fui para fora, ela esteve junto foi comigo. Difícil? Muito difícil. O que foi mais difícil? Hoje em dia você não tem mais... hoje em dia você não tem WhatsApp para você falar Sim. todo dia com a tua família. Eu ia no Japão, eu falava uma vez ou outra só. Minha mãe, meus irmãos, entendeu? Ela foi para a Grécia comigo, não sabia falar nada. O empresário que me levou morava em outra cidade. Eu levei um dicionário castelhano com o grego porque não tinha nem o português. Nossa. Não conseguia achar. E o castelhano eu falava um pouco. Então, o que aconteceu? Eu comecei a aprender sozinho, na raça, as coisas. Em um ano eu estava falando grego. Ia de carro, ia no banco, ia para tudo quanto é lugar, entendeu? E no Japão, ela foi com a minha filha com 6 meses de idade. Isso que eu ia falar, porque vocês tiveram 3 filhos. A minha filha tinha 6 meses. Ela pegou minha filha e foi embora. Você então ela foi sempre parceira. Você sem ela, você acha que você ia... Eu não ia estar onde que eu estou hoje. Com certeza, não ia estar. Porque ela também sempre foi bem centrada, a família dela. O pai dela foi meu pai, que é o meu sogro, que até hoje está vivo. Foi meu pai. O pai que eu não tive foi meu sogro. Me ajudou em tudo, em tudo, em tudo. Ele era São Paulino, ele torceu para o Corinthians, ele torceu para o Palmeiras. Hoje ele torce para o São Paulo porque não joga mais, Sim. né? Mas ele sempre foi junto comigo, foi todos os jogos comigo, ia me acompanhava, me ajudou financeiramente. A hora que eu me apertei, ele me ajudou. Ele fez tudo para mim. Foi o pai que eu não tive, eu tive no meu sogro. Pô, que bom. Dá para ver essa família italiana juntos. Assim. Agora, Denise, já caminhando para as 2 últimas perguntas. A primeira pergunta que me intriga, assim, você vivendo o que você viveu, explica, por favor, que eu não entendi. Que amor é esse que você tem pelo Palmeiras? Porque se fosse um clube para você se afastar... Seria o Palmeiras. Seria o Palmeiras. Mas eu tinha que ter ódio do Palmeiras. Não, mas... Você acha que você tem... Mas eu gosto do Palmeiras. Então, me explica esse amor, de onde vem? Cara, desde pequeno. Porque é um amor puro, né? Porque, olha só, É. você sofreu demais no Palmeiras, Sim. viu seu filho agora sofrendo. Desde pequeno. Eu estou do lado da sua mulher estamos questionando. É, Explica, por favor. E ainda comecei a jogar futebol de salão no Corinthians. Você vê como é que é as coisas, né? Não Quando sei, tem cara. jogo do Palmeiras, você fica vendo na televisão, torcendo. Eu gosto. Eu torço pelo Palmeiras, torço assim, mas assim normal. Assim, quando eu tô fora, quando eu tô no futebol, nem ligo. Quantas vezes nós já jogamos contra o Palmeiras, ganhamos, na época do Santo André, ganhamos do Palmeiras. Para mim é normal. É normal, assim, quando eu estou trabalhando, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, para mim é uma coisa normal. Se tivesse que trabalhar hoje no Corinthians, eu trabalharia normal, trabalhar no Palmeiras, trabalharia no São Paulo. Não tem problema nenhum. Isso daí a gente tira. É isso que eu quero, às vezes, falar, passar, porque às vezes o torcedor acha porque o fulano era palmeirense e hoje joga no Corinthians. Qual é o problema? Ele é um cara profissional, ele vai jogar contra o Palmeiras. Tenho certeza que ele vai ganhar do Palmeiras. Vai jogar até mais, né? Ó, eu vou te falar assim, ó. Na época do Corinthians, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu estava machucado e estava voltando e a gente ia jogar contra o Palmeiras. Eu pedi para o Basílio. Basílio, eu tenho que jogar contra o Palmeiras. Olha, pelo Corinthians e contra o Palmeiras.
Ele falou assim, não, mas você está voltando agora, pode me pôr, Basílio, pode me pôr que eu vou dar o... Pode me pôr, você vai ver. Eu joguei, ganhamos de 1-0, gol do Cláudio Adão de calcanhar. Lembro desse jogo. Mas você fala para mim, você torce Palmeiras? Torce Palmeiras. Mas Qual é o problema? na hora de ser profissional... Quem está me pagando é o Corinthians, quem está me pagando é o São Paulo, quem está me pagando é a Portuguesa, quem está me pagando seja o que for. Não interessa. Você tem que ser profissional. Acabou. Denise, assim, eu tive muita sorte também de, assim, entrevistei várias pessoas nessa carreira doida minha aí, mas eu falei muito com o Barbosa, e eu até passei uma situação muito ruim com o Barbosa, que o Barbosa foi impedido de acompanhar um treino da seleção brasileira, que o Zagallo disse para o Parreira que não deixaria o Barbosa acompanhar o treino, que ia dar azar para a seleção brasileira. Olha a loucura. Ele já deveria estar a caminho de 70 anos, ele sentou no canto e começou a chorar. Então, nós, jornalistas, fomos lá dar um apoio. Essa coisa de ficar marcado por um lance, é justo o que a gente faz? Ou até porque eu acho que eu também penitencio, a imprensa faz, esquecer até o ser humano e massacrar essa pessoa? Como é que você vê, Denise? Você passou por isso. Não é justo, não. Eu também. Como que tem uma palavra assim que você é julgado pelo resto da vida? Como se fala? Eu sou condenado. Sou condenado. Você acha? Eu sou a única pessoa que eu não, como se fala, eu não sou absolvido. Eu nunca fui absolvido. Você é culpado. Eu sou culpado, vou ser culpado pro resto da minha vida. E qual a sensação? E qual a sensação? Você acha que é justo? Isso é injusto? Acho que não. Então. Claro que não. E as coisas boas que eu fiz? Não vale? Minha vida? Não vale? Pelo amor de Deus, cara. Tanto é que eu nunca mais tinha ido no Palmeiras. Aí, uma vez, o Caio Júnior era treinador. E o Caio Júnior, a gente tinha muita amizade. O Caio Júnior pegou e falou assim, pô, Denise, vem aqui me ver. Eu falei, ô Caio, eu não sei. Eu tinha medo de entrar no Palmeiras e alguém me ver e falar assim, pô, o que você está fazendo aqui, alguma coisa. E na época era o Toninho Cecílio o diretor. E o Toninho Cecílio, a gente tinha muita amizade. O Toninho Cecílio falou, não, Denise, pode vir aqui. Pode vir aqui. E eu fui lá. O Toninho até me deu uma camisa do Palmeiras, tudo. O Toninho, nós jogamos junto na base do Palmeiras, e o Toninho era um amigo meu que a gente tinha, né? Ele falou, não, você pode vir aqui, eu te conheço, você... E eu fui, conversei com o Caio Júnior, fiquei com o Caio Júnior. Na época até tinha tido problema com o Edmundo, na época. Ele falou, Denise, espera um pouquinho que eu vou resolver os negócios com o Edmundo lá dentro do vestiário, e depois e fiquei no treino com ele e tudo. E depois também, nós fomos jogar contra o Palmeiras, e o Gagliotti era o presidente. E o Gagliotti jogou comigo o futebol de salão no Palmeiras. Nossa, eu não sabia disso. Nós jogamos junto no Palmeiras. E até a gente tem um grupo do Palmeiras, eu falei assim, ô Gagliotti, eu só não vou te pôr no grupo junto daquela época de pequeno, porque porque você é presidente, fica meio... Já, né? Porque aí as pessoas começam, né? Mas o Gagliotti sempre também me tratou muito bem, cara, muito legal, daquela época do Palmeiras, antigamente. Mas... tranquilo, a gente tem que seguir a vida. E, Denise, você tem que entrar no Palmeiras com a cabeça erguida, porque todo mundo sabe da sua... Eu tive a chance de acompanhar a sua carreira, sei da sua honestidade, o que você deu de sangue para o Palmeiras, para o Corinthians, para os times que você passou. E só tenho para falar uma coisa, assim, eu peço desculpas pelos exageros que fizeram com você e espero que... E, assim, estou muito feliz de você seguir no futebol, porque você é uma das pessoas... que dá para ver que tem mais caráter que realmente eu conheci. Obrigado por ter vindo, viu, Denise? Não, obrigado, falou eu, mas assim, eu te falo assim que todos os clubes que eu joguei, vários clubes, quase 20 anos do futebol e também como treinador, eu tenho as portas abertas porque eu fui sempre uma pessoa correta, honesta porque eu acho que todo mundo tem que ser, isso daí não é privilégio para ninguém. Agora, o meu caráter, sempre fiz grandes amizades. Eu tenho poucas... Se eu tiver alguma inimizade no futebol, é a pessoa que tem, não eu. É a pessoa que talvez não goste de mim. Porque eu tenho muita amizade no futebol, tenho as portas abertas em todos os clubes. Então, isso daí é o que eu acabei de falar para você agora. Eu falo para os meus filhos, olha, pode seguir o meu caráter, pode seguir, pode ver a vida do teu pai, ver a honestidade, o correto. Então, isso daí é o mais importante para mim. Perfeito. E eu assino embaixo. Obrigado por ter vindo, Denise. Obrigado você aqui. Foi espetacular aqui. Adorei, viu? Maravilha.